Olá, Drica, e obrigado por ter aceitado fazer. Na verdade, olha, eu ia gravar uma ontem, só que tive que remarcar. Você é a primeira dessa temporada. Então, Ai, que você é legal. o primeiro episódio acho que da quarta ou quinta temporada, já me perdi agora. Ah, olá, tudo bem? É um prazer estar aqui podendo conversar com você. Ai, que bom. Nossa, eu tava louca pra fazer essa entrevista com você, porque cada vez que a gente conversa, você já passou por um país diferente, fala uma língua diferente. Os stories que eu vejo, você já tá num lugar diferente e fala, nossa, é incrível. Eu E viajo bastante. mas é bom, você foi até pra Olimpíada, né? Eu fiquei assistindo a Olimpíada por você. Pelo meu Instagram. Sim. Foi incrível. Nossa, foi tudo. Sim. Você ficou uma semana inteira lá, não foi? Fiquei uma Assistindo. semana inteira, assisti 4 jogos, se eu não me engano. Assisti beach vôlei, basquete, tênis e É, futebol. porque eu vi que você foi pra Roland Garros. Eu não sei se eu falei certo, Roland mas Garros. que legal. Pra mim, esse aí foi o que mais marcou, assim, porque eu gosto, né, de tênis. E Uhum. eu ia bastante nos jogos que tinha Bom, tem na Austrália ainda, né? Que tem um campeonato bem grande lá. E aí, por Tem. isso, bem feliz lá que você foi. Eu Você não fui, eu fiz bastante coisa. Tem esporte que eu não sou tão, não conheço tanto, como por exemplo tênis, não é um esporte que eu conheço muito, mas para mim só de estar ali no Roland Garros, Olimpíadas, Sim. foi incrível, foi incrível. Meu marido ele estava comigo, ele conhece tudo, então ele me explicava, eu falava, então peraí, deixa eu colocar no meu Instagram para você seguidores quem eu. Assisto a bolinha de um lado pro outro e fico super feliz. Mas aí quando dá aqueles do's, sei lá qual é o meu nome, aí o Paulo tem que me explicar. Falei, o que é isso de novo? Eu só acho legal ver jogando. Não, mas é muito legal e foi incrível, adorei a experiência. Sim, com certeza. Mas você mora hoje em dia na França, mas França não foi o primeiro país que você se mudou, né? Você já passou. Exatamente. Hoje eu moro no sul da França, em Nice. Uhum. Antes de vir para cá, eu estava morando em Paris. Por Sim, isso que para mim foi tão fácil também ir nas Olimpíadas, porque meu marido é de Paris, a gente tem família lá, então para mim foi simplesmente comprar os ingressos e a passagem. sim, não precisou pagar. Mas se bem que eu comprei o. Porque o Paulo correu, né? E eu comprei os ingressos, o hotel lá, não é comprei, né? Eu fiz o booking do hotel um ano antes. Então tava assim, um valor super caro. Até que o nosso hotel é quase fora de Paris, né? Tão caro É, que... E aí agora ninguém foi e tava super barato. na verdade, meu marido ele trabalha com a Coca-Cola e ele estava trabalhando no projeto das Olimpíadas. E inclusive ele que a Coca-Cola ela fez algumas como que fala? Eles estavam dando alguns tickets, né? Para quem entrava no aplicativo e tudo mais. E meu marido é quem escolhia, quem fazia o sorteio de quem ia ganhar os tickets e tudo mais. Muito legal. Fala, Eles acabaram dando. Eles pra- acabaram dando para ele alguns ingressos também, por isso que a gente acabou indo até em mais jogos do que a gente comprou. Sim, Mas o que ele estava me explicando é justamente isso. Eles não souberam, não a Coca-Cola, mas toda a organização das Olimpíadas, eles não souberam calcular quantas pessoas realmente iam estar. Por isso que os hotéis, eles estavam há um ano atrás, eles estavam colocando o valor lá em cima, porque eles tinham um número que foi dado para eles, então eles realmente acharam que ia ter a procura. No final, o que aconteceu quando eles estavam vendendo os ingressos para as Olimpíadas, você não podia comprar só um ingresso. Você tinha que comprar pacote de 2 ou 3. E não podia ser para o mesmo jogo. Por exemplo, eu podia comprar. A gente comprou 3 jogos, sim. de 3 esportes diferentes. Porque não podia ser para um só, senão a gente tinha comprado tudo para basquetebol. E aí, no final, você tem que pensar assim: uma pessoa, ela vai em 3 jogos. Então, Uhum. você não pode calcular, por exemplo, nesse jogo tem, vamos colocar um número, 10 mil pessoas. No outro jogo, 10 mil. Mas se uma pessoa for nos 2 jogos, então é uma pessoa na cidade, não 2 pessoas na cidade. E esse foi o erro deles, de acharem que ia ter uma quantidade maior de pessoas pela quantidade de ingressos que foi vendido. Porém, Sim. não. E aí, o turista que geralmente vai para Paris, que viria viajar nessa época do ano, ele não veio, porque ele falou: não, vai estar tudo superfaturado, eu não vou. E E tava aí, uma... Paris teve muito menos turista, muito menos gente na cidade do que geralmente. Eu corri na cidade esses dias que eu tava lá e fiquei, não tem ninguém aqui. Que maravilha, que delícia correr. Eu peguei o metrô sozinha, assim, a gente foi de um lugar pro outro, não tinha ninguém, não tinha fila em restaurante, mercado tava vazio. Fui em O hotel restaurante que reserva tava pelo nada. Desfor.
tinha ninguém. Ninguém. Eu fui em restaurante que eu reservo pelo The Fork, metade do preço em vários restaurantes bacanas, em áreas legais, assim. Eu fiquei chocada, restaurante vazio. Sim, sim. Chocada. Triste pra eles, né? É, Porém, bom pra mim. eu tive uma experiência ótima, porque sempre quando eu vou tá sempre lotado, né? E aí essa vez que foi, tava com a neném, nossa, foi melhor, Maravilhoso. foi perfeito, não tinha fila pra nada, a gente tava felizinho andando de um lado pro outro lá. Ai, que legal. É, não, eu também amei. Foi incrível. Sim. E então você ficou quanto tempo lá em Paris? É, Fiquei uma semana e meia. Uma semana e meia, mais ou não, menos. não, mas é morando, desculpa. Ah, morando. Em Paris também. Morando, eu fiquei, foram 4, quase 4 anos. Sim, Quase 4 anos. E aí, antes de morar lá, eu morei na Itália. Mas eu morei na Itália só para tirar minha cidadania italiana, então foram só 6 meses. sim. Mas antes de morar na Itália, é uma loucura. Antes Mora- de morar na Itália, eu morei na Suíça, que foi Sim. onde eu comecei minha história, foi na Suíça. E aí, chegou um momento morando na Suíça que eu falei, preciso tirar minha cidadania italiana, né? E aí fui Uhum. atrás dos documentos no Brasil, voltei para a Europa já direto para a Itália, morei e aí continuei o caminho. E por que que você decidiu? Porque Suíça é um país meio caro, né? Eu moro aqui, eu acho tudo até É, a água. Eu falo, nossa, gente, é meio é caro aqui. caro. Por que que a Suíça que você escolheu? Porque você já tinha vontade de sair, assim, morar fora, e você falou, não, é a Suíça, porque o meu sonho era a Inglaterra. Eu fui parar na Austrália. Mas o meu sonho era a Inglaterra por causa do Harry Potter, mas tudo bem. É mais nada a ver. Inglaterra, Austrália, completamente. Eu falava inglês e eu queria fazer faculdade fora. E aí a minha Ah, irmã, por um tempo na Austrália, falou, não, vai pra Austrália. E ela já conhecia umas pessoas lá, então foi meio que um ponto de conhecer, querendo ou não, ter um telefone se desse algum problema, né? inclusive, eu acho que a Austrália tem bastante brasileiro. Não que a Inglaterra não tenha, mas acho que a Austrália tem muito mais. Tem uma comunidade brasileira muito grande. Muito. Sim. Só eu, na minha cidade, do interior do Mato Grosso do Sul, eu conheço 3 pessoas que moram na Austrália. Não. Mas de onde você é do Brasil? Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. É uma cidadezinha pequenininha interior do Mato Grosso do Sul. Não É a conheço. capital mundial do papel e celulose. Não! Não é eu falo que é pequenininha porque, né, comparado com o tamanho do Brasil das cidades, mas a minha cidade não é tão pequena assim. Tem 100 mil. A última vez que eu verifiquei tinha 100 mil habitantes, então não é tão pequena assim. Mas Mas é pequena. deve ser de mais industrial, né? Você falou que É. é Quando papel. eu morava lá e que eu era pequena, a cidade era pequena assim, e aí começou chegaram 2 fábricas muito grandes de papel e celulose. Uhum. Que daí mudou a cidade completamente, assim, a estrutura, tudo, tudo, tudo mudou. Hoje a cidade que eu crescia, que a cidade que é hoje é completamente diferente. É, eu imagino. Eu Para imagino. melhor, que é bom. Desenvolvimento, né? Trouxe mais É, coisas pra é. cidade também. Mas E daí, como você estava me perguntando, a minha história começou, eu fui pra praia, conheci um gringo no Brasil, isso. no Brasil. Conheci um gringo, apaixonei e vim embora. É a história de muitas brasileiras aqui na Europa, né? Você tinha quantos anos isso? Porque você já tá fora do país há quantos anos? 10, você 11 falou? anos agora, Eu tinha 19 anos, eu acho. 19 Sim. anos. Daí eu vim embora com 20, fiquei um ano nisso de relacionamento à distância. Vim embora com 20. E ele era. Ele é alemão, Ah, meu tá. ex-marido, ele é alemão. A gente se apaixonou, a gente viajou a América do Sul juntos, e aí ele falou: vem embora, eu fui embora. Não nos casamos de primeiro momento, eu pedi um visto, eu era a rainha dos vistos, porque eu me recusava a ficar ilegal e eu não tinha ainda em mente sobre. Eu era muito nova, então eu não queria casar ainda. A Uhum. gente estava se conhecendo ainda também. Eu Sim. não tinha os documentos italianos para falar assim, eu vou fazer a cidadania. E também é uma coisa que é muito cara, então na época acho que eu nem pensava nisso também, porque eu sabia que é um preço exorbitante, eu era novinha, nem tinha trabalhado direito ainda. Uhum. Não venho de família milionária. Aí eu não... É, A gente vai falar assim, agora não veio de família, mas a gente tá, né? É o sonho. pois é. E aí, eu me recusava a ficar legal, então eu ficava caçando que visto que eu posso pegar para os próximos 6 meses, um ano, que for. Então, eu tive vários vistos alemães, ele é alemão, então eu conseguia com maior facilidade. Eu vim embora para a Alemanha primeiro com ele, morei 3 meses em Munique com ele, ele trabalhava, morava lá.
E aí eu Uhum. peguei visto de aprender línguas, Sim, que é o claro. primeiro que eu peguei. Aí depois eu peguei um visto para me inscrever para faculdades alemãs. Que legal. Tem Mas um visto que você pode pedir, onde você dá uns documentos para provar que você tem capacidade para ser aceita por uma faculdade alemã, primeiro, né? Porque senão eles não vão te dar esse visto. Eu já tinha, acho que 2 anos de faculdade no Brasil, então eu já tinha meio que a qualificação para entrar numa faculdade alemã. Tinha o teste de inglês também, né, que é necessário. Então eles me autorizaram esse visto, que acho que era de 1 ano, quase 1 ano, chegava a 1 ano. sim. E nessa época que eu pedi esse visto, eu já estava morando na Suíça com meu ex-marido. Foi quando a Ah, gente se mudou para a Suíça. E a Suíça é muito complicado pedir visto, então eu pedia visto ainda alemão. Eu colocava que eu estava morando na casa dos pais do meu marido. tá. Por isso que É, eu perguntei, aqui principalmente quem não é da União Europeia, eu acho que hoje em dia eles estão até apertando mais isso. É muito difícil para vir. Por isso que eu perguntei, você veio direto para a Suíça, eu falei, como é que você é. fez isso? Porque até Não, a agora Suíça. pessoas da União Europeia que vieram para cá. Porque É. de outros lugares, se bem que eu conheci uma indiana, mas foi por emprego também, né? Mas como você veio bem novinha, eu falei, nossa, o que você fazia no Brasil? Ou você já tinha cidadania, né? Que a Não, a Suíça ela é muito difícil pedir visto, muito difícil. Tanto que a maioria também das pessoas que eu conheço, ou eles tinham já uma qualificação profissional incrível, ou já iam com emprego, ou já ia com uma coisa de faculdade, de doutorado, ou casamento, enfim, é muito difícil. Então, assim, o que eu fazia meus ex-sogros, eles moravam no sul da Alemanha, pertinho da fronteira com a Suíça. Sim. Então, eu coloquei como morando na casa deles. Para ambos os governos, eu morava na Alemanha. E aí eu Uhum. pedi um visto ali na Gemeinde, né, na prefeitura Ok. da cidade deles. Desculpa, tá aqui um alemão aí do nada. Não, eu não sei alemão, então E aí, qualquer e coisa aí você eu fala pedi. quando eu vou saber. Então, pra mim É tá que tudo você fala que você mora na Suíça, eu lembrei, agora que eu lembrei, não, mas ela mora na parte francesa. bem. Eu não sei francês. Mas ainda tá bem nos bonjinhos só e acabou. Não, vai chegar. Calma, calma que vai chegar. Leva tempo, mas a gente aprende. Sim, com certeza. É. E aí eu tive esse visto, e aí depois desse visto, eu já estava já acho que há 1 ano e meio com ele. E aí eu falei, escuta, eu acabei não sendo aceita nas faculdades que eu queria, eu fui aceita em uma, mas era longe, eu teria que me mudar. E ele tinha um emprego muito bom na Suíça. Sim, Então, ou a gente teria vidas separadas, que não é ideal, né? que não é ideal, ou ele me mudaria para onde minha faculdade seria, e questão financeira daria um impacto e tudo mais, porque né, a gente sabe que salário na Suíça faz você pensar em ficar. É, eu acho que por isso que muitas pessoas ficam e têm medo de ir embora. Assim, eu gostei muito de morar na Irlanda, eu tive uma experiência incrível lá, eu gostei muito do país, das pessoas. Achei que morava em Dublin, eu achei o aluguel um pouco caro, mas acho que isso é na Europa inteira, né, que sofre um Uhum. pouco. Portugal também, eu senti, eu não sei se são todos os brasileiros, mas eu senti um senso de comunidade muito grande lá, eu me senti muito bem recebida por todos lá. Na Suíça ainda não tem, eu não senti ainda nenhum dos dois. Mas a gente fica por um motivo, né? É, Porque, infelizmente, o salário em Portugal é bem mais baixo, né? Também acho que é é. 800, é uma diferença um pouco grande. Não querendo te desanimar, mas na Suíça você não sentiu ainda e nem vai, tá? É, Sinto muito, eu morei 5 anos aí, 5 anos. Eu tenho 2 amigos que ficaram para trás. só. E quando eu morava, eu devia ter uns 4. Sim, mas é diferente. É diferente. É diferente a forma que as pessoas, até mesmo brasileiros, quando a gente chega na Suíça, a forma que a gente se adapta, a gente tem que se adaptar, né? A forma que a sociedade funciona, senão a gente não vai funcionar dentro dessa sociedade. Então a gente acaba vivendo um pouco como eles vivem, e isso torna que a gente não seja tão espontâneo. E aí, nessa falta de espontaneidade, fazer amizades também fica mais difícil. Então, Sim, até mesmo de brasileiros com brasileiros é difícil fazer amizade também. Acaba acontecendo, mas leva tempo. E com suíços é muito difícil fazer amizade. Muito difícil. Muito sim. difícil. Ah, pode acontecer, mas é difícil.
O pessoal daqui do meu prédio são todos muito bonzinhos, mas acho que a maioria já são velhinhos, né? Não sei se é no prédio que eu tô, mas a maioria já é velhinho e não quer saber de pessoa com criancinha. Mas, mas também eu acho que o jeito que eu imigrei para os outros países era muito mais fácil do que com uma criança, né? Uma criança muda tudo, é É, verdade. Mas então, assim, tô falando que você não vai fazer amigo, não, tá? Só tô falando assim, se abrace, dê tempo, vai acontecer, só que é mais difícil. é diferente, não tem, É não tem difícil. explicação, né? Quando eu É, vim para cá, ela tinha 3 meses, então, assim, ir sair para conhecer pessoas ou começar um curso. Eu lembro que quando eu fui perguntar, né, na parte do governo aqui sobre creche, né, ela falou assim: ah, mas o que você vai fazer? Estudar? Eu falei: eu tenho uma bebê de 3 meses, só não sei que você, né, alguém fique com ela, não tem, né, como começar a fazer um curso, né, todo não, dia de línguas, é uma é, loucura. Então, realmente é bem diferente quando você muda com um filho, principalmente pequeno, né? é, é bem diferente. Fazer amizade e fazer tudo. Mas o bom é que eu tô fazendo amizade com. Já tinha, né, pessoas, eu tenho pessoas na Nova Zelândia, na Austrália, em Portugal, que eu tô sempre em contato, então, pelo Sim. menos online, eu ainda tô dando risada, né? Isso é importante, para poder também sair um pouco daí, visitar também amigos, eles vêm visitar também, então você acaba não se sentindo tão sozinho. Sim, 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 com certeza. E fiz amizades aqui também. Maioria com internacional, porque é o normal, assim. Eu já morei em outros países e é muito mais comum você fazer amizade com internacional do que com local. É, é muito mais fácil, ainda mais quando a gente fala inglês, né? Eu acho que acaba se tornando mais fácil. Você falou que É, não fala francês ainda, né? Então acaba sendo um pouco, ainda tem um pouco essa barreira com os sim. locais, eu imagino. Aqui foi um pouco de choque, né, quando eu mudei pra cá, que você pensa, nossa, Suíça, o pessoal, todo mundo vai falar inglês. Não é assim, pelo menos na parte francesa não é assim. É Uhum. o oposto, né, que a porcentagem não é muito alta. Mas eu sempre acho internacionais ou pessoas que falam, né. E as que É. não falam, a gente dá risada e dá um jeito e conversa, é, e E vai tá indo. tudo certo. Tá tudo certo. Tudo Não é a certo. primeira vez que eu mudo para um país e não entendo nada, tá tudo certo. Não, a gente já tá acostumada já. Quando eu mudei para Austrália, eu não falava inglês, eles falavam vai para esquerda, eu ia para direita, então tá tudo certo. Uma hora aprendeu. Uma hora aprende. É isso mesmo. Tá Então, aí você certo. morou aqui na Suíça quanto tempo? Quantos? Daí eu morei na Suíça, foram em torno de 5 anos. Em torno de 5 anos. Mas então, aí você não foi fazer então a faculdade? Daí eu não fui fazer a faculdade, acabei ficando na Suíça, deixei pra lá. E aí eu entrei numa faculdade, tem uma faculdade brasileira, a Unigran. Ela tá na Suíça. E eu acabei, é particular, mas eu acabei me inscrevendo nela e falei, é uma faculdade, vou fazer. E até eu descobrir o que eu quero fazer de verdade. Porque eu era muito nova, também não tinha muita noção do que eu queria fazer. Eu Sim, estava me inscrevendo para a faculdade mais porque eu queria ficar na Europa, não era bem porque eu realmente queria aqueles cursos que eu estava me inscrevendo. sim. Acontece muito disso. Eu É, fiz curso de esportes quando eu estava na Austrália só para poder ter visto, para depois ver o que eu ia fazer. É normal. é raro, mas acontece muito, né? É, exatamente. E aí eu acabei me inscrevendo nessa faculdade, fui fazendo, que também acabei nunca terminando, mas eu fui fazendo, e nisso eu fui procurando trabalho. Uhum. Porque nesse momento eu estava procurando trabalhos ilegais, porque eu não estava na Suíça Visto. com visto para morar e trabalhar na Suíça, só para a Alemanha. E para mim Uhum. me deslocar de onde eu morava, que era perto de Zurique, para a Alemanha para trabalhar, não valeria a pena também questão Pelo de menos salário e uma tudo hora. mais. O É. salário na Alemanha não paga um custo de vida na Suíça. Hum. Então, eu acabei fazendo no começo, né? Aquele coisa do começo que eu não falava alemão muito bem também, só que me virava no meu inglês. Então, eu acabei fazendo faxina, cuidar de criança. E aí eu entrei no mundo da depilação a domicílio, Que legal. que foi onde eu fiz muito dinheiro. Muito dinheiro, mas quando a gente fala muito dinheiro, eu falo muito dinheiro, assim. Tudo bem que eu não pagava imposto, né?
Porém, mesmo se eu estivesse pagando imposto naquele momento, eu também estaria fazendo muito dinheiro. Por quê? Porque é um trabalho na Suíça, quando você faz coisas a domicílio, eles veem isso como um luxo muito grande. Então, eles pagam o que for, pelo luxo de estar recebendo um trabalho de beleza na minha casa. Mas Legal. isso se você não fizer para brasileiros. Porque o brasileiro não valoriza isso. Mas o gringo valoriza isso muito, muito na Suíça. Porque aqui é tudo muito caro, né? Então, realmente, acho que ter alguma coisa, alguém para fazer alguma coisa para você em casa É, é realmente um luxo, é um porque é tão luxo. caro aqui, né? Até ir para fazer no local já é caro. É, e eu acho que o suíço, é exatamente isso. Para você ir no salão já é caro. Porque a gente Uhum, sabe que tudo que for de beleza, tudo que for de serviço na Suíça é caro. E quando você então tem um luxo extra, porque para eles isso é um extra. A pessoa uhum, vir na minha casa, nossa, isso para eles pagam. Porque primeiro que a Suíça tem dinheiro, né? As pessoas têm uhum. dinheiro. E as pessoas não são de pichinchar. Não. Não existe de, ai, mas não pode fazer. Não existe. Qual o seu preço? É isso? Ok. E ainda dão gorjeta no final. Nossa! É comum da gorjeta para trabalhos de beleza, salão, tudo que for de beleza é muito comum da gorjeta. Então, eu acabei tendo muitos clientes, assim, pessoas que eu até hoje tenho contato, algumas, e foi uma experiência muito bacana. E acho que o que me ajudou também, assim, foi tudo propício. É, o transporte público na Suíça é muito bom, né? Sim. Então, para mim, de onde eu morava, para eu cobria só a parte de Zurique. Que eu morava perto de Zurique, eu cobria só a parte de Zurique. Então, assim, era muito fácil eu ir de uma cliente para outra. Muito fácil, muito prático. Eu tinha o bilhete mensal daquelas zonas e aí eu era muito prático para mim de uma cliente para outra. Então, ali eu fui fazendo minhas clientes, meu dinheiro, e que foi muito bom, que foi que eu consegui guardar dinheiro e mais para frente foi com esse dinheiro que eu consegui tirar minha cidadania italiana. Ah, e eu acho que também quando você muda para o exterior, talvez por não estar morando com seus pais, não tem mais aquele suporte. Não tô falando que eu venho, né, de famílias ricas. Adoraria poder falar que eu vim, mas não venho. Herdeira. Mas eu acho que a percepção de dinheiro, pelo menos para mim, mudou pra caramba, assim. Eu economizava. Eu vejo pessoas assim gastando pra caramba e falo, nossa, mas por que você gastou com isso, né? Eu penso duas vezes, né? Principalmente morando aqui na Suíça, o porquê que eu preciso comprar, se eu preciso comprar alguma coisa. Pra você foi a mesma coisa ou foi. Então, comigo não foi exatamente assim. Eu entendo o que você quer dizer e eu vejo isso mais hoje na minha vida. Hoje que eu tenho filho, eu vejo isso. Uhum. Mas antes não, por quê? Eu saí da casa dos meus pais com 14 anos de idade. Ok, Não que eu fui abandonada ou que eu me abandonei deles, não. Mas a minha irmã, ela estudava medicina em Maringá, no Paraná. ok. E meus pais estavam separando. E aí nisso, eles já estavam separando há um tempo, mas quando eu fiz uns 14 anos, eu falei, quer saber, eu não aguento mais morar com esse povo. Eu vou morar com a minha irmã, que é a mais sã de todo mundo. E Sim, como sim, meu pai bancava o apartamento, a vida da minha irmã, eu falei, bom, se meu pai tá pagando esse apartamento, então é meu também. sim. E Claro que deu era um certo. apartamento pequeno e tudo mais, porém, coube eu e minha irmã. Uhum. E aí eu me mudei com ela para o Paraná, então assim, eu já não morava sob supervisão dos meus pais há um tempo. E minha irmã, ela é 6 anos mais velha que eu, então não é uma diferença gigante para falar assim, nossa, foi uma mãe. Uhum. Não, mas ela meio que cuidava de mim um pouco, claro, né? Uhum. Mas então eu já não tinha mais de morar com os meus pais, então eu já tinha essa noção de supermercado, quanto por mês a gente pode gastar, o que que é um aluguel, o que que é. Então, nova eu já desenvolvi isso. E aí, quando eu me mudei para a Europa, eu ainda tinha uma assistência do meu pai. Eu não sou herdeira, infelizmente, porém eu também não posso falar que venho de família super humilde, que também seria uma mentira. Meu pai conseguiu me ajudar. Quando eu vim para a Europa, ele me mandava um pouco de dinheiro. Claro que não uma quantia para me bancar completamente, porque a gente sabe que, né, a conversão ela é alta. Antigamente já era alto, hoje em dia tá. Nossa, hoje em dia, nossa, um absurdo. Hoje acho que está Mas pro real, eu acho que o euro tá. tá 6 e pouco, tá um absurdo. Quando eu fui E pra Austrália, cada $1 tava 1,40, eu já achava o cúmulo. Hoje eu falei, gente, é muito caro isso. se eu te falar que quando eu cheguei na Europa, pro euro tava acho que 2,40. E já era super caro, né? E eu já achava um absurdo. Eu falava, tá caro pra caramba.
Hoje, meu Deus do céu. Tá difícil, né? É, hoje com os meus 3.000 reaisinhos que eu vim na época, misericórdia, eu fazia. Nosso dinheiro, porque que você falou dos 14 anos, você falou 14, né? É. É que eu comecei a trabalhar nessa época para juntar dinheiro para quando eu terminasse a escola, para poder ir mudar para fora, que eu tinha vontade de estudar fora, né? Uhum. E eu também já pagava minhas contas, então acho que eu tinha essa sensibilidade de dinheiro, mas eu acho que morando fora e realmente falando, nossa, precisa se cuidar, precisa tomar mais cuidado, eu É. acho que, né, eu comecei a Hum. entender mais essa Eu parte acho também. que é a sensação de quando você está no Brasil, você sempre sabe que de alguma forma você tem de onde tirar. É, De alguma forma, claro, não vou generalizar. Tem gente que não tem família, tem gente que realmente depende já ali daquele cada centavo, mas eu tô falando assim, o que eu vejo muito é que a gente, quando mora no Brasil, tem uma família, tem um familiar, tem alguém, tem um amigo, tem um vizinho, tem um bico que pode fazer, sim, sabe? Alguma coisa dá para inventar. E na Europa você não tem de onde inventar. Você não tem de quem tirar, você não tem de para onde correr. Então você tem que saber se organizar. Senão, fudeu. é. Senão você tá. É mais ou menos isso. É. Tinha meses que, no começo lá na Austrália, né, eu trabalhava em restaurante, essas coisas, eu tinha que pensar assim, ou eu comia ou pagava aluguel. Pra- Mas assim, eu conseguia, mas assim, eu não preciso comprar a carne mais cara, né? Então eu juntava até, eu pegava até moedinha, assim, sabe, para comprar as coisas. Mas Uhum. foram os primeiros 3 meses, porque eu levei dinheiro para ficar só os primeiros 3 meses no mínimo do básico. Porque Uhum. eu esse dinheiro tudo para ir morar fora. Mas aí Uhum. depois você vai conseguindo emprego, foi o que você falou, se eu consegui de depilação, eu consegui eu cheguei já a trabalhar em 8 empregos, né? Então eu eu trabalhava bastante. É, eu fiz faxina, mas eu só trabalhei fazendo faxina, limpando a corte de justiça lá Ah, de Brisbane, que eu morava lá na Austrália, e o resto é uhum. uma de restaurante que eu pegava. E aí Eu depois eu. acabei nunca trabalhando em restaurante, mas eu sei que muito brasileiro que também começa com restaurante é uma forma rápida, fácil de conseguir trabalho. Sim. Eu acabei. Não, mentira, eu trabalhei sim em restaurante, que maluca! Aqui, TDAH, deixa pra lá. Trabalhei sim em restaurante na Suíça, em Zurique. Cheguei a trabalhar num restaurante, mas isso foi depois, porque eu fui para a Itália, depois eu voltei ainda um tempo para a Suíça. E nisso sim. que eu voltei, eu tinha algumas clientes ainda, mas eu queria um empregozinho com saláriozinho fixo, então eu acabei trabalhando num restaurante, um restaurante de comida saudável, Ah, que mas legal. não era restaurante que você fica servindo as mesas. Você só fica ali atrás do balcão, e tinha muitas saladas que você prepara ali, já entrega e a Foi, pessoa. vai É, embora. então era bem tranquilo, mas eu trabalhei em restaurante também. Sim. Sim, é normal. Normal, é. É, Claro. tem gente que fala assim, Dinheiro é dinheiro, emprego é emprego. você precisa. Eu já ouvi muitas pessoas falando, eu tenho vergonha de falar que eu trabalho em restaurante pro pessoal do Brasil. Eu falei, gente, eu tô feliz de falar que eu trabalho fora do país. Assim, eu era É. bem, eu não sei, Tem orgulhosa. muita gente que não consegue e volta, tá? Porque tem muita Sim, gente que não consegue emprego legal, vem com uma ilusão e vê que não era, o dinheiro acaba, vai ficando ilegal, vai entrando em depressão, inverno chega, bum, volta pro Brasil. é, exato. Eu falando com psicólogas e elas falam às vezes que é meio difícil, né, ter a maturidade psicológica também para poder, porque se você acha que tá difícil a vida num país que você já né, do local, indo fora é muito mais Hum. mental challenging, né? Não sei, É, eu acho que esse que é a confusão. As pessoas acham que aqui vai ser mais fácil, mas não, é o contrário, aqui vai ser mais difícil. vai ser mais difícil. Provavelmente você vai ter que Claro que a começar. recompensa pode ser maior. Sim, é tudo a longo termo, não é nada de imediato, né? Eu É. falando com uma mãe algumas 2 temporadas atrás, e ela falou assim: enquanto as pessoas estão no Brasil pensando na carreira, você ainda está aprendendo a como fazer compra no mercado, né? Ou como funciona o sistema de aquecimento do apartamento. E a pessoa está no automático no país, né? Então você está É. continuando a sua vida e você, né, ainda está aprendendo a E fazer o você tá mínimo. igual criança. É. É, exatamente. Você não consegue se comunicar. Exatamente. Eu estava falando com uma mãe esses dias que eu estou escrevendo uma parte sobre supermercado, né?
E eu falei assim: ah, você já passou por alguma situação de comida, que você comprou alguma coisa errada? Ela falou: não, mas quando eu fui fazer o pedido de alguma coisa que ela queria comer, a pessoa perguntou se queria mais alguma coisa para colocar no topo, assim, né? Acho que era algum tipo açaí, alguma coisa assim. Uhum. Assim, eu quero mel, né? Só que ela falou honey. A pessoa não entendeu e ela começou a fazer o barulho assim com as asinhas. Ele falou assim, não tô entendendo. E ela fazendo barulhinho com as asinhas. Ela, honey. O importante é se ela se fez entender e se o mel dela veio. Eu achei incrível. Eu falei, nossa, meu, eu acho que eu devo ter passado por várias dessas, só que eu não conseguia lembrar assim no momento. Mas eu achei incrível. Eu já cheguei a comprar coisa errada no mercado. Tipo, eu achei que tava comprando carne normal, eu comprei carne de cavalo, uma coisa assim. Clássicos, né? É. Mas se bem que aqui tem um desenho, né? Mas eu também esses dias fui comprar, pensei que era. Eu não li o que estava escrito, só fui pegar, mas aí eu não fui ver que eu peguei na parte de. Animais diferentes. Que come de final de ano. Ah, Peru? peru de Natal? Né? Mas aí, tipo, como tava em filezinho e é a mesma cor do frango normal, eu Ah, peguei. Aí depois o gosto, falei, nossa, que bichinho estranho. diferente. É, tá meio diferente isso aqui. E É, é carne é, de peru. Mas aí depois eu fui ver, tinha até o desenho. Eu falei, só não prestei atenção, só é, peguei. é. É aquilo que a gente não presta atenção. O meu eu imagino que devia ter também, eu que não prestei atenção, mas é que a gente tem tanta coisa na cabeça já. É exatamente isso, né? Você tá pensando como abrir, tentando entender como abrir uma conta no banco, como ir no médico, alguma coisa assim. É tanta coisa que a gente tem que pensar, né? Uhum. Não é Nossa, fácil, não é fácil. A gente começa do zero literalmente, igual uma criança. sim, sim. E aí É, você ficou então aqui, trabalhou um tempo nessa parte de estética. depilação, isso. Aí eu trabalhei então nessa parte de depilação, e aí, como eu consegui ganhar bastante dinheiro, eu viajei muito, muito, muito. Meu ex-marido também era bastante, assim, aventureiro, a gente viajava muito, surfar, fazer snowboard nas montanhas, viajamos para muitos lugares na Europa e tudo mais. E aí a gente acabou se divorciando, e nisso de divorciar, eu não consegui cidadania alemã por casamento, porque teria que ficar casada mais um tempo, mas daí eu preferi não. É, E aí eu acabei dando entrada na minha cidadania italiana. Uhum, Foi onde minha mãe falou: filha, você tem descendente, por que você não procura os documentos e tal? E assim, foi uma coisa muito assim que aconteceu, tinha que acontecer naquela hora. sim. Porque minha vida inteira nunca apareceu um documento, ninguém falando nada. Bastou eu colocar, eu procurei nem procurei minha mãe, falou alguma coisa para alguma prima, e do nada um primo me mandou mensagem: Drica, eu tenho todos os documentos já, é que eu não tive dinheiro para ir atrás ainda fazer a minha. Mas ele Cara, tinha tudo já. Os ninguém não. documentos italianos que vieram para o Brasil, de onde vier, certidão de nascimento, tudo. Ele me passou, eu paguei ele, porque ele gastou para achar esses documentos, eu paguei ele, peguei os documentos, traduzi e fui embora para a Itália fazer minha cidadania. Paguei uma assessora lá, Sim. Poliana, incrível, amo ela, uma mãe para mim, pessoa incrível. E aí fiz minha cidadania, e nesse tempo que eu fiquei lá, engordei 5 quilos, porque Itália, né? Claro. Não tem como você não vai pra lá pra falar assim, é aqui que eu começo uma dieta, né? Não. Eu já fiz isso no Canadá e não deu certo. Não deu certo. E olha que eu tentava correr, fazer, mas não adianta. A Itália, ela vence você, não é você que vence ela vence você. As nona italianas, tinha uma noninha italiana debaixo do nosso. A gente morava 3 brasileiras, né? Tinha uma nona italiana, uma fofa. Todo dia ela tinha um biscoito, uma pizza, uma massa, um pão. Eu ficava, mulher, nona, pelo amor de Deus, Madonna Santa. Maravilhoso, foi incrível. E aí, nesse tempo que eu morei lá, eu tive uma amiga que teve um problema na Suíça, e aí eu resolvi voltar para morar com ela um tempo para ajudar ela. Ela tá tendo problema no casamento, e tudo mais, ela tinha uma filha pequena, então eu voltei para a Suíça para ajudar ela com a menina dela até ela se estabilizar. Sim. E nesse meio período foi onde eu conheci o meu atual marido. Sim. A gente tinha. Hã? Aqui na Suíça que você conheceu ele? Não. Eu conheci ele na França, no sul da França, onde a gente mora hoje. Foi Ah, muita coincidência, assim. foi. A gente tem uma amiga em comum que Hum, mora no sul da França. Eu conheci ela no Brasil. Ela uhum, estava viajando pelo Brasil. E aí ela fez aniversário dela de 30 anos na Europa.
como você sabe, é muito comum o aniversário de 30 anos, é uma festa gigantesca, onde você aluga uma casa, você aluga casa, aluga apartamento, as pessoas Só no fazem. Brasil, isso? Não, na Europa, as pessoas fazem festa muito grande para 30 anos de idade. Eu tô com 34, já tava aqui na Europa quando eu fiz 30, ninguém me falou. Mas, se bem que eu acho que a gente tava no Covid. Então tá tudo Ah, certo. então não era hora de fazer festa mesmo, não. Mas aqui o 30, ele é um marco muito forte para os europeus. Então, 30 anos, as pessoas alugam casa com piscina, alugam, se for no inverno, alugam um lugar, faz uma festa, mas os 30 anos você sempre celebra assim da forma mais grande que você conseguir. É os 15 da América do Sul. Que É, legal! eu acho que é um marco muito grande para eles, assim, acho que meio que de saindo de uma vida mais adolescente para uma vida mais adulta mesmo, né? Os Então, eu acho que é isso. deixando ir embora. É hora de casar, ter filho. Acho que eu sou filho. É o ritual de passagem. É, fez a festa, agora beleza, pode casar. Já tá na hora. Pode casar. E aí ela fez uma festa, ela alugou uma casa no sul da França. Eu tava separada do meu ex-marido, tava tristinha no meu cantinho, e aí ela falou: "Vem pra cá". Aí eu vim e foi onde eu conheci o meu marido, que na Sim, verdade a gente já tinha se encontrado alguns anos antes. E ali nessa festa, também por causa dela, sim. e aí nessa festa eu falei: "Ah, eu lembro de você". Ele: "Ah, eu não lembro de você não". Aí eu falei: "Você vai lembrar de mim, sim". Sim. E nisso nunca mais me esqueceu. Ai, que legal! É. E aí a gente ficou namorando, eu morei na Itália nesse tempo que a gente tava namorando, né? Namorando à distância, eu vinha pra Paris visitar ele. A gente se encontrava em alguns outros países para, né? A gente viajava junto para se encontrar. Sim, 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 que E legal. aí eu voltei para a Suíça, e nesse tempo que eu voltei para a Suíça para ajudar minha amiga, eu acabei trabalhando ali por um tempo, eu fiquei mais uns 8 meses, eu acho, ali com ela, foi logo antes do Covid. Uhum. E nisso ele falou, ele ficava, né? Vem para Paris, vem para Paris. Eu não tinha vontade para Paris, não era uma cidade que me apetecia. Eu já sabia, eu não gosto de cidade grande, eu gosto de natureza, eu gosto, e em Paris não tem. E eu já sabia, né? Eu visitava, ele sempre eu via que não tinha isso de natureza, né? Sim, Mas no final foi Covid, daí eu acabei indo passar o Covid com ele, porque eu falei, se eu vou ficar trancada, então eu vou ficar trancada com meu namorado, né? E sim, nisso, nesse tempo de Covid, eu acabei arranjando emprego e fui ficando. sim. Minha cidadania saiu ao mesmo tempo, né? Ah, Logo antes de eu ficar presa com ele no apartamento, né? Saiu minha sim. cidadania e aí já arranjei emprego e fui ficando. Aí nunca mais fui embora. E nesse meio tempo, você fala que você trabalhou com. Não sei se você falou isso antes de colocar a câmera, mas você trabalha com creche hoje em dia, né? Com a. Isso. E o emprego que eu arranjei em Paris, foi nessa época o meu primeiro emprego, foi, na verdade, era assim, era um programa Uhum, para quem falava inglês e tinha cidadania europeia, sim. onde você, metade do seu dia, você cuidava de crianças, mas não era bem cuidar de crianças, era mais famílias ricas que queriam alguém que falasse inglês, que falasse com os filhos deles. Que legal. Babá internacional, babá que fala inglês. Ok. Mas eram crianças já, assim, de 4, 5 anos, então não era uma babá, era mais para ficar ali fazendo uma atividadezinha, falando inglês, Sim, sabe? Então, metade do dia eu fazia isso e a outra metade eu tinha aulas. Aulas para passar num teste do governo para ser assistente maternal. Porque tem um teste anual que o governo dá para você ser assistente maternal para trabalhar em creche, que é em francês. Então, esse programa, metade do dia, eles te ensinavam francês, te ensinavam as matérias, tudo que ia cair nesse teste. sim. E eu ganhava um salário normal para tudo isso. Ai, que legal. Então, era bem bacana. E foi um ótimo primeiro emprego. E aí eu passei no teste e depois disso eu comecei a trabalhar em creche. Mas foi uma coisa que você queria fazer, você gostava de fazer? De Ou foi uma forma coisa que alguma. aconteceu? De forma alguma. Detesto ser babá. Adoro criança, mas Deus me fica cuidando do filho dos outros. Nossa, o meu já dá trabalho. Mas hoje em dia você trabalha ainda em daycare de criança? Hoje em dia eu tô trabalhando ainda. Assim, é um trabalho que eu acho muito bonito.
Eu gosto de criança, eu sei cuidar de criança, faço Uhum. muito bem meu trabalho, sempre sou vangloriada pelos meus chefes e tal. Eu gosto muito, sei o que estou fazendo. Só que é um trabalho que emocionalmente e psicologicamente é muito cansativo. É Uhum. muito cansativo. Destrói você. Você tem um filho, você já tem uma noção do que é cuidar de várias crianças um dia inteiro. Sim, sim. Então, é muito cansativo. Então, essa é a parte que eu não gosto. E não é valorizado. O salário é muito ruim, você não tem muitos benefícios, pelo menos na França. Ok. Então, é um trabalho que eu sempre comecei já querendo terminar, não querendo fazer. Sim. Mas me permitia ter um salário na França, tudo mais, um contrato indeterminado, que é muito importante você ter um contrato indeterminado na França, para poder Nossa, alugar apartamento, para poder. Você quer comprar apartamento e alugar, você quer abrir uma conta bancária, você precisa ter um contrato CDI, é. que é de tempo indeterminado. Sim, sim. Então, isso me permitia tudo isso, então eu fui ficando, fui ficando. Uhum. Até que eu engravidei. Ok. E aí eu engravidei e aí eu tive um burnout, porque é um trabalho extremamente cansativo. E aí você grávida, eu não sei como muitas pessoas fazem, mas eu tive um burnout. Não cheguei a ter um burnout, mas quase. Eu tive um começo de burnout. É, Sim. e aí a minha psicóloga do Brasil, ela enviou uma carta para minha médica de família, que aqui na França, na Europa, é muito comum você ter um médico da família, né? Que é a Você, pessoa que vai cuidar de você. isso é pelo público, né? Aí você tem privado também opção ou é só o público? Tem a opção privada, mas a maioria das pessoas vai pelo público. Quem vai pelo privado é literalmente milionários. Oh, A não ser, a única exceção é ter filhos. Quando você vai ter o parto, muitas pessoas optam por pagar aquele extra de alguns hospitais particulares. sim. Pessoas ricas, pobres não teriam condições. Nem classe média, eu tô falando de gente rica. Aí eles optam por hospital particular. Mas se não, todo mundo vai pelo hospital do governo, pelos médicos do governo, porque são muito bons. Não tem o que reclamar, assim. Então, na França, tem essa parte que é muito legal. Eu acabei tendo meu bebê num hospital semi-particular, mas não foi por escolha. Eu iria ter num hospital do governo, porém, quando eu cheguei lá para ter ele, que eu estava em trabalho de parto, não tinha quarto para mim. Aí ele, foi maravilhoso. Eu tava 3 centímetros já. Hum, Maravilhoso. Deixa, Mas antes de fazer o par, só um segundinho, deixa eu perguntar. É que você falou da sua psicóloga do Brasil. Aí, para ter referência de um médico, referência para mandar para um especialista, é referência lá? é, Que em inglês é reference, né? Então, para você receber essa referência, você precisa pedir para o seu médico de família ou preciso. é devagar esse processo? Foi por isso que você preferiu pegar do Brasil ou é porque você se sentia mais confortável? Não, eu tenho uma psicóloga no Brasil, tinha, né? Agora eu vou voltar com ela, mas eu tinha, porque pelo preço mesmo, é muito mais barato. E porque eu me identifiquei com ela, eu tinha essa necessidade de falar em português. Eu não queria. Não que não tenha psicólogos brasileiros aqui, mas eles acabam cobrando o preço daqui, o que é justo, óbvio, né? Eles moram aqui. Mas então eu preferi. Para mim não tinha problema fazer por vídeo, então eu optei por uma psicóloga do Brasil. E como meu pai é psicólogo, ele soube me indicar Sim, pessoas boas. Então aí eu tive aquela confiança de meu pai fala que é bom, então é bom. sim. Mas se você pegasse uma referência pela sua médica para um psicólogo, você teria que pagar assim mesmo ou Tem. você então não é de graça? Não, psicólogo aqui não. Psicólogo não é reembolsável, não é de graça, você paga na íntegra. E aí sai Mas caro. que nem a sua médica de família, ela é de graça ou você paga uma. Porque Ela é acho que de graça. você pode às vezes pagar alguma uma coisinha a mais. Então é totalmente. É, é assim, você. Eu tenho a minha médica de família, que a gente chama de medicina tratante. Cada vez que eu preciso, por exemplo, eu machuquei meu pé esses dias atrás. Então eu Uhum, precisava fazer alguns exames, radiografia e tudo mais, né? E eu tinha que ver um ortopedista ou um médico de esporte para poder avaliar o que fazer com esse meu pé que não estava melhorando. Para fazer tudo isso, eu tenho que passar por ela. uhum. Se eu quiser ir direto no médico do esporte, eu posso, só que eu vou pagar na íntegra. Se eu passo por ela, como eu tenho uma atestação dela que eu preciso ver esse especialista, eu não pago nada, Sim. entendeu? Só que daí também tem outra coisa. Por exemplo, meu marido é um preguiçoso, homem, né? Homem e médico são duas coisas que não
Não bate, não vai junto. E Sim. ele, até hoje, francês, a vida inteira nunca teve um médecin traitant, um médico de família. O que ele faz? Ele fica doente, ele vai no médico, ele paga na íntegra. O que acontece? O governo aqui, ele, de qualquer forma, vai ter um valor que eles vão pagar. A Uhum. diferença é, se ele não é seu médico tratante, vai ter uma parte, cerca de 40%, você que vai pagar. 40% eu tô falando depende do médico. Tem especialistas que você acaba pagando praticamente tudo. Só que se você trabalha, tem uma coisa que se chama mutuelle. A mutuelle é como se fosse um seguro saúde extra. Uhum. Quem trabalha tem, quem não trabalha tem que contratar no particular. E quem trabalha, o emprego paga parte, você paga parte, mas é uma coisa extra que cobre essas diferenças em médico e remédios e tudo que for de saúde. Então, por exemplo, eu vou na médica, eu fui na minha Ajuda. médica medicina tratante. Se eu for no médico, que não é meu medicina tratante, eu vou nele, ele vai me dar o valor, eu vou pagar na íntegra, o governo vai me reembolsar um pouco, e o restante eu envio para minha mutuelle. E a minha mutuelle, ela vai me reembolsar toda a diferença, ou quase toda a diferença. Hum, Entendeu? entendi. E no caso, o psicólogo não é reembolsado por nada, nem mutuelle, nem governo. Então, o que acontece? Psiquiatra é. Então, muita gente opta para ir em psiquiatra. Os psiquiatras ficam transbordando de paciente que eles não querem ficar atendendo porque eles não são terapeutas. Você tem que ir na terapia com o psicólogo. E o psiquiatra, ele é para, né, pro remédio. Claro que ele pode fazer um pouco de terapia, obviamente, mas não é exatamente o trabalho dele. Mas como com o psiquiatra, você não paga as pessoas que vão pro psiquiatra. E quando você precisa de um psiquiatra, você Tá numa não fila. acha, não acha É, vaga, não acha horário. é, Leva 2, 3 meses para achar. A não ser que você esteja quase morrendo já. é. Quando é, Então, o sistema, ele é muito bom, ele é praticamente de graça, se você souber. Ele é de graça, se você souber navegar ele, que não é tão difícil aprender a navegar. Uhum. Mas tem algumas falhas, assim, tem algumas falhas onde você vai no hospital, daí já não tem quarto para você. Ai. E você já passou por alguma situação onde você não gostar de um médico de família, alguma coisa? Você pode procurar outro? Ou você já ouviu algum caso assim? Posso procurar, eu que escolho o meu médico. O que Ah, eu ok. sempre faço, eu que escolho. O que eu É sempre mais faço, eu pesquiso, porque tem um site na França que se chama Doctolib. ok. Esse site tem um site aplicativo, todo mundo tem, porque não tem como você ir no médico. Até teria como você ir no médico sem esse site, mas assim, não teria por que você fazer isso, porque ali tem todos os médicos da França inteira. Que legal. E você, por ali mesmo, você marca o seu horário com o médico. O Mas aí, exame, você pode marcar exame por ali também com laboratório, tudo. Tudo você o- faz por ali. então a sua médica de família, você achou por esse site ou é porque é perto da sua casa? Isso. Ou... Aí pelo site eu procuro perto da minha casa. Uhum, E aí eu sempre procuro alguém que fale inglês, sim. porque eu sinto que eu me comunico melhor em inglês do que francês. E hoje em dia não mais, mas antigamente sim. E aí eu procuro alguém que fale inglês e aí eu vou na consulta, se eu gostar dela eu peço, eu quero que você possa ser minha medicina tratante, daí ela me dá um papel para eu assinar, para eu enviar, nanani, nananã, e aí ela sai minha medicina tratante. Ah, então você pode escolher. Que legal, porque muitos países que eu estava conversando aqui na Nova Zelândia, até em Portugal mesmo, você é do seu local, assim, né? Ah, não sabia Você dessa. pode mudar. Porque, assim, por exemplo, eu não gostei tanto assim da minha médica de família, mas eu acabei optando indo pelo particular, porque Ah, não era tão mais caro, que na verdade, na outra era de graça, mas não era tão caro e a mulher era, assim, ela foi até a médica que fez ela era obstetra, né? ah, E aí eu acabei ir então, pro por isso. ah, A minha medicina tratante, a minha médica tratante de família de Paris era a minha ginecologista também. Eu optei por ela, porque primeiro que ela falava inglês, eu gostei. Eu acho que como mulher a gente vai bastante em ginecologista. sim, sim. Não, mas acontece. Mas eu pensei também pelo seu filho, se você vai numa não sei se você iria numa pediatra ou num médico geral aí, né? Ele, quando é alguma coisa dele, eu vou na pediatra. E aí ela não é médica tratante dele, porque daí não tem necessidade quando é pediatra. Quando é para criança não tem necessidade. Se você pode ir direto pra uma pediatra Eu, quando é. quando eu preciso, eu vou direto na pediatra dele. Tudo que é com criança, assim, não precisa, não tem tanta burocracia, porque o importante é a criança ser atendida e a criança não vai pagar nada. A criança não paga nada, assim, uma coisa muito, né? Ah,
E quando você tá grávida aqui também, você não paga nada. Nossa, nem dentista, nada, 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 você não paga nada. Você tá grávida, nossa, eu fazia tudo. Eu fui no dentista. Eu, eu fiz Também. fisioterapia, eu fazia 2 vezes fisioterapia por semana, pra minha coluna, pra não sei o que. E aproveitei o governo. Ah, mas precisa, né, para você ter uma saúde boa na gravidez e até o Aham, depois, porque o que você faz exato. na gravidez altera também no depois. Se você não tiver tão bem na sua gravidez, aguenta o depois quando nascer, você não aguenta não. É, exatamente. E É, aí, e aí a minha médica aqui agora em Nice, que agora a gente se mudou para o sul da França, né, em Nice, sim. e a minha médica, ela é ela é médica geral, e ela tem alguma outra coisa também que eu não vou me lembrar agora, porque para mim não me importou, porque eu gostei muito dela como médica geral. Fui 2 vezes nela, gostei muito dela, muito atenciosa, muito boa, aí eu escolhi ela. Sim, sim. Isso é muito bom que você pode ter essa flexibilidade, porque às vezes não. Eu sei que a minha médica em Portugal não falou nada de errado, mas sabe quando fala assim, não Não vai? bate. Não. Porque eu tava tentando explicar por ela que eu queria ter a minha filha com a obstetra. Ela, não, Uhum. vai para qualquer hospital, não precisa ir nesse. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu me senti muito bem com essa médica. E eu acho que é importante estar no parto e ter a médica lá, né? Uhum. Tentando explicar pelo lado emocional, eu falei, primeiro filho. Ela, não. Eu falei, ai, não gostei disso. Ela querendo o jeito dela, não o seu. E eu falava, eu Tem. tomo isso daqui, que é um multivitamínico de gravidez, tudo. Ela, ai, não precisa, só toma ferro, não sei qual que era. Eu falei, não, eu quero tomar todos, não tem problema se vai tudo embora, só pra, né, poder ter Pra certeza. eu me sentir bem. Eu me senti que tô fazendo certo, É, mas eu não é. sei se eu tenho a opção de trocar. Talvez tenha, mas seja um pouco mais chatinho. Talvez seja um pouco mais chato, mas Suíça tudo é mais chato. Mas a minha médica em Paris, no final, ela era ginecologista, então ela que me acompanhou um pouco também durante a minha gravidez, só que tudo eu fazia no hospital. Eu fui direto no hospital, eu fiz tudo no hospital. Porque o hospital perto da minha casa, você sempre escolhe o hospital no raio, assim, mais perto da sua casa, né? Ele era um hospital muito bom, o Necker. Acho que tem dele em vários lugares do mundo, acho que tem até na Austrália. Ele é um hospital muito bom e ele é referência em oncologia infantil. Triste. Então, tudo que um pediatria com obstetrícia, ele é muito bom, muito bom. Então, eu tinha a sorte de morar muito perto, e aí eu quis ter o meu parto lá, acompanhei, fiz tudo, todos os acompanhamentos fiz lá, gostei, cada vez que eu conhecia alguém, um médico, uma enfermeira, então, gostava de todo mundo. Então, para mim foi até triste quando eu acabei chegando lá grávida, não tinha quarto, quarto para mim quando eu fui ter o meu filho, né? Mas nem Mas eles foram muito rápidos. Eles foram muito rápidos. Para você ver a qualidade do hospital, né? Público, porém, uma qualidade incrível. Eles foram muito rápidos. Ela chegou na gente e falou assim: ó, ela colocou a gente numa salinha, né? Falou assim: olha, a gente não tem quarto. Você já está de 3 centímetros, a gente não pode ficar esperando muito. A gente já está contactando 4 hospitais perto e a ambulância vai te levar para o que tiver vaga para você agora. Você tem preferência, assim, particular, alguma coisa? Eu falei, olha, eu preferia particular, não. Porém, se não tiver opção, eu vou para particular, porque eu não vou ter meu filho na rua, não vou ter meu filho no chão aqui em qualquer lugar. Ela, sim. não, tá bom, a gente vai dar preferência para público, semi-privado e por último particular. E no final a gente teve vaga em um semi-particular, que foi maravilhoso, maravilhoso. E é caro o particular, mas eu fiquei até com medo de perguntar quanto caro que é. Olha, eu vou te falar assim, ó, eu não acho que é super caro, porém é caro se você pensar no salário mínimo francês. Se Sim. você pensar que um salário mínimo francês é 1.300 euros, que não é tanta coisa, e um parto num hospital desse vai te custar acho que os mais baratos vai te custar uns 3, 4 mil euros. Eu paguei 5. Ah, mas isso é Suíça, pensa no salário suíço. Portugal. Portugal, misericórdia, Portugal tá assim. Fiz uma cirurgia de endometriose. É porque, assim, a minha médica foi a minha médica que fez a minha cirurgia de endometriose. Então, eu já sabia que ela era boa, entendeu? Uhum. 10 mil de cirurgia. Misericórdia, Portugal tá caro assim. Foi todo o dinheiro embora, foi tudo. Passei, É. chegou assim, tipo, com uns 15 cartões, assim, passados. Quantos dias você ficou no hospital?
do parto? É. 5 dias. Foi natural ou foi cesárea? Ah, foi cesárea porque eu queria essa médica. Ela trabalha, né, em um hospital muito bom em Portugal. Uhum. Mas ela falou assim: se for um dia que eu não tô lá, eu falei, eu quero que você esteja. Então, mas esse valor que eu tô te falando é assim, é parto natural É, e, e cesárea. não é cesárea, é parto natural e não é dos hospitais mais caros. E É. eu tô falando do hospital, não tô falando assim, já o obstetra. Sim. E se você Não, vai esse no eu vou ver. hospital e faz acompanhamento lá, você vai pegar quem estiver lá. Agora, Sim. você querer escolher o obstetra, eu imagino que o preço vai subindo. Tudo que você quer, o preço vai subindo. Aí você quer uma cama para o seu marido no quarto, paga O mais. marido não ficou, porque eu Ah, falei, não. não tem dinheiro pra pagar isso. Ele voltava. É, é caro, essa parte é cara. Isso, o hospital que eu fiquei, ele era semi-particular, quer dizer, ele tem subsídio do governo, tem muita coisa que a gente não pagou. O parto em si a gente não pagou. Tudo bem que eu tive natural, mas eu tive a epidural e tudo mais. Nada disso a gente pagou. A única coisa que a gente pagava era o quarto, que eu podia escolher um quarto é, Privado. compartilhado, que daí era subsídio do governo, ou um quarto particular para mim, que daí eu pagava. Aí eu paguei, eu queria um quarto particular. E eu queria uma caminha para o meu marido, porque ele estava ali todos os dias comigo. Então a gente pagou toda essa parte. É. E no final a gente ficou 8 dias no hospital, quase 10, porque meu filho teve amarelão. Ah, ela teve bem pouquinho, assim, tão pouquinho que ele falou, vai pra casa, dá leite e Olha, no foi no sol. sol. Não, Não, meu filho estava bem amarelo. era tipo perto da cama com a cortina fechada, assim, sabe? Só É, pra uma luzinha, mas não pode só ser no para sol. ter o UV. É. É, O meu menino não, ele estava bem amarelo. A gente acabou ficando quase 10 dias. Ele fez todo dia, quase todo dia ele fazia sessão de luz azul, né? ele nasceu antes? Ele nasceu 2 semanas antes. E ele nasceu bem pequenininho, ele nasceu com 2,3 kg. Nossa, a minha nasceu com 4. O meu nasceu pequenininho. Mas o que a médica me explicou é que isso acontece muito também quando os pais têm tipo sanguíneo diferente. É uma... Nasce grande? Ou pequeno? Não, é amarelão. Ah, mas eu tenho. O meu é o negativo, do meu marido é AB positivo. É. Quando tem sangue diferente, tipo sangue diferente, acontece que a criança vem com amarelão. Mas amarelão é uma coisa muito fácil de tratar e nunca mais volta, não é nada demais, né? É tranquilo. Eu E achava até maravilhoso que ele ia pra caminha lá de luz, tomar luz, porque criança nos primeiros dias, eu guardei a máscarazinha, coloquei num quadrinho mal bonitinho. E sim, aí ele ficava lá, acho que a primeira sessão foi 10 horas, alguma coisa assim. nasceu bem amarelinho, então. Bem amarelinho. E já no primeiro dia ele foi, tá? A gente entrou no quarto, no primeiro dia ele já foi passar a noite na camazinha de luz. E aí eu dormi, aproveitei pra dormir, porque eu tava morta de cansaço. Nossa, meu, eu tava tão cansada. Eu tava com fome, eu tava cansada e sem lá. E aí você pensa que você aperta o botão, a enfermeira vem na hora? Não, demorava um tempão, porque tinha todo mundo querendo a enfermeira. Ah, não, a minha elas vinham na hora. Não, Porque a o meu minha. era um hospital pequeno, pequeno, e ele só fazia parto. É um hospital que só fazia isso. Ah, Então elas tinham um monte de enfermeira, parteira, tudo que for. o meu não, eu ficava lá um tempão, assim, e demorava muito tempo pra vir. Às vezes eu tinha que, tipo, apertar várias vezes, assim, sabe, pra Ai, poder. que ódio. É. E às vezes Histórias. e teve uma vez que o neném tava chorando na caminha e eu não tava conseguindo, porque eu tinha um corte, de levantar pra poder pegar. Eu fiquei apertando uns tempão lá, a menina berrando, e eu lá, tipo, ai meu Deus, Alguém pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Ai, você não conseguia levantar? Eu falei, não. Ela, cadê seu marido? Eu falei, não tá aqui porque a gente não consegue pagar. Mas é caro mesmo. A gente saiu de lá 8 dias com uma dívida de 1.500 euros. Pro meu marido ficar ia dar 1.700 Nossa, só para ele ficar, misericórdia. com a comida inclusa. Mas eu falei, não, você tá louco? Já tava com fígado aqui, você não tem como. Mas isso a gente não incluiu a comida dele, só a minha. Porque daí ele saía do hospital e ia no mercado. Hum. Aí a Não, gente, porque senão ia dar uns 2.000 também. não tinha nada lá perto. Não é que nem a França, que é tudo mais.
É tudo pertinho, né? Não, pertinho. tinha mercado na esquina do hospital. Então ele saía, ele comprava comida e no meu já tinha tudo incluso natural, né? Sim, Mas é caro, é caro. Daí a gente pagou uns 1.500 de hospital no final, porque foram 8 dias, né? Você paga a diária do sim, quarto e da cama extra para ele. É sim. caro. Mas a gente foi reembolsado 500 euros, se eu não me engano, da Acho- minha Mutuelle, que ela cobria, quando você tem parto, a minha Mutuelle, ela cobria um valor por diária. Daí acabou descontando uns 500 euros. que já ajuda bastante, né? Já ajuda bastante. Não chego Por que nem exemplo, eu, tenho 15 cartões, passem todos, uma hora eu pago. a gente deixou um cheque. Um cheque. Na França se trabalha com cheque ainda. Deus, Eles estão tão atrasados que tem médico que você vai aqui que você não tem a opção de pagar com cartão, ou é dinheiro ou é cheque. mas cheque não é o que passa uma perna em todo mundo? Um certo não é melhor que cartão? Sei, esse povo aqui eles são malucos. O que eles querem com cheque ainda? Todo mundo dá cheque. Que Todo cheque é muito comum. Igual a gente usava cheque no Brasil há 30 anos atrás, aqui se usa ainda para tudo. Mas cheque é o que o pessoal falsifica, não é muito isso? Eu não sei por que acontece aqui, que não estão falsificando, que não sei. Além de que eu já escutei história de uma amiga minha, inclusive uma colega minha de trabalho, ela teve problema com cheque já. Mas aqui se usa muito ainda. Muito, 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 muito. Tanto que na creche do meu filho a gente tem que deixar um cheque calção. E é literalmente um cheque. É, muito comum. Bem diferente. É, eu E, também estranhei. é, mas agora, então, você que você falou da sua colega, não sei se você falou de colega de trabalho, né? Tem alguma. Como você vê sua profissão assim? Você pensa em estudar alguma coisa? Tem alguma coisa que você gostaria muito de fazer? Aí, porque é difícil, né? Que como. Hoje em dia, talvez não, né? Quando você domina um pouco mais a língua, a vida começa a passar a ser um pouco mais rápido, né? A É. adaptação. É, isso mesmo. Quando eu tive meu filho, né, eu não queria mais voltar a trabalhar em creche. Eu queria trabalhar de dentro de casa para poder ficar. Minha intenção era ficar mais com ele em casa, então eu queria trabalhar de dentro de casa. Então eu comecei a investir num projeto que eu já tinha, que foi incentivo de uns amigos meus mesmo, de turismo, Sim, onde eu monto itinerários para brasileiros vindo para a Europa fazer Europa Trip. sim, E sim. aí foi assim, foi do nada. Foi uns amigos meus que vieram me visitar e aí eu montei a viagem deles, como a gente faz para amigos que vêm visitar a gente, né? E eles ficaram, Drica, meu Deus, que incrível! A gente não queria saber fazer nada disso que a gente fez se não fosse você. Por que você não faz isso para as pessoas? Tem tanto brasileiro que é igual a gente, que vai vir e que não vai saber de nada disso. E para a gente achar na internet não é a mesma coisa, não é a mesma facilidade de alguém que já sabe. E aí foi onde me surgiu a ideia. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer, vou testar. E aí Sim. testei, do nada fiz para uma outra pessoa, aí me indicaram, e aí foi indo, e aí hoje é minha profissão. Sou designer de roteiros. Que legal, que legal. E você pensa em continuar aí em Nice ou você pensa em mudar para algum outro lugar? Você pensa Então, em. no Porque aí momento a gente pensa, é perto de praia, não é? Eu tô errada? É perto de praia. Nice é na praia, é a capital da Riviera Francesa, Sim. e é lindíssimo, e a gente pensa em ficar por aqui mesmo, por enquanto. A gente tinha planos de se mudar para a Espanha antes de ter filho. Mas quando eu engravidei, a gente pensou assim que a gente queria que ele crescesse dentro de um dos países dele. Uhum. Como o Brasil, para mim, era fora de cogitação criar um filho no Brasil, por Uhum. motivos diversos. É, eu falei, então é a França, então a gente fica na França. E aí Paris foi impossível para a gente financeiramente ficar em Paris com um filho, porque a gente queria morar, a gente morava muito bem, a gente morava centro de Paris. E para você morar centro de Paris, um apartamento de 2, 3 quartos, É, né? não tenho nem palavras para te falar assim. E mesmo assim, se você consegue um apartamento de 2 quartos, por exemplo, que nos basta, você vai ter aí 50 metros quadrados no máximo, e você já vai pagar uns 1.800, 2.000 euros. Nossa, tá mais. Não. Tá quase o preço daqui da Suíça, isso daí. É. Mas isso é um absurdo, ser o preço da Suíça. Ó, quando você pensa morar na Europa, assim, você pensa, né? Normalmente em É. Paris.
França, né, eu acho. Mas Paris é extremamente caro. Paris é extremamente caro. Paris é o preço da Suíça. Inclusive restaurante, várias coisas que você vai é o preço da Suíça. É. Então, mas os salários não são, não acompanha. Não, é Então, pra gente era fora de cogitação, nem era questão de ter ou não ter o dinheiro, era questão de a gente achar um absurdo pagar aquilo pelo que a gente ia receber de apartamento. Porque a gente visitou o apartamento e ficou, mas é isso aqui que custa 2.000 euros? Eu ficava, não é possível. Uma cozinha minúscula, minúscula. Aí sim. 2 quartos grandes, mas assim, você não tem uma cozinha direito, você não tem uma sala direito, porque 50 metros quadrados não é nada. Uhum. Então eu falava, não, fora de cogitação. Aí a gente via apartamento mais fora, assim, um pouco mais afastado nos subúrbios de Paris, mas daí você não tá mais dentro de Paris. Para você chegar em Paris, tem toda uma função. Você começa a não ir mais tanto para a cidade, você começa a ter aquela vida suburbana, e isso para o meu marido e para mim também era fora de cogitação. Uhum. Então a gente falou assim: quer saber? Vamos embora, vamos pra praia. Se pra Paris tá mandando a gente embora, vamos procurar. Em Sim, uma semana a gente achou apartamento, eu consegui um emprego para poder me mudar e, e tudo deu certo. E tudo deu certo. A sim, Coca-Cola aprovou para ele trabalhar só de casa, né? Home sim, office. Então foi tudo assim, aconteceu. sim, Porque tinha que acontecer. Então foi muito legal. Daí a gente se mudou para Nice, a gente já conhecia, a gente já pensava assim, por que não, né? É uma cidade grande até, sim, legal, bem centralizada, tem um aeroporto bacana, tem boa conexão de trem, e a gente sempre sonhou em praia. Então sim, pra gente era assim, cidades no mundo, a gente sempre pesquisou assim, quais cidades no mundo você consegue ter uma vida social legal, cidade grande ou média, uhum. e praia. A praia na cidade, não perto, na cidade. E aí a gente pensou Sydney, Hum. Melbourne, Então, se você acha que Paris é caro. pois é, Rio de Janeiro. Eu morava em Brisbane, que tem umas praias mais. São praias mais parecidas com a que você vai achar na Irlanda. Assim, não tem. Não Uhum, é praia. Mas se você. Era 1 hora de trem, você estava em Gold Coast, que é uma cidade incrível também, e que você pode uhum, ter esse estilo de vida. Porém, eu ainda acho que não é um estilo de vida igual Paris, que é todo mundo assim, né? Toda hora correndo de lado para o outro. É um pouco, tipo, mais laid back. Mas uhum. minha irmã morou. Eu tenho amigos que moram em Gold Coast e, tipo, ela falava assim: eu já ia pro trabalho com biquíni, que ela trabalhava não é hospital, desculpa. Em hotel na época, ela ia falar, eu ia trabalhar com biquíni já de baixo, que eu já saía do hotel e ia direto pra praia. Pois é, mas eu acho que isso é muito vida de praia, isso, sabe? Mesmo que você não é numa cidade grande, você tem aquela coisa de a praia tá ali, a natureza tá ali, então você meio que vive em função disso. Parece que todo mundo é mais calmo. É, Todo mundo é mais relax, a vida ela é mais tranquila. Mesmo que Nice é uma cidade relativamente grande, assim, não é grande, mas relativamente. Mas todo mundo é tranquilo, assim, não tem tanto estresse, sabe? Então, aí a gente pensava, Nice era uma ótima opção pra gente. A gente chegou a pensar em Málaga, na Espanha, ou Valência. no Málaga é um lugar que a gente sempre fala assim, a gente adoraria ter um lugar assim para ir para lá ou morar lá. A gente até pensou já em morar lá. Málaga é super legal, tem natureza, tem tudo, tem praia, mas também tem muita hiking legal pra fazer, tem muita coisa legal e a gente adora isso. Sim. Então a gente tinha essas opções de cidade. Barcelona, mas eu não gosto muito de Barcelona, então não era muito uma opção. Uhum, Portugal nunca foi uma opção para mim, uhum, porque eu gosto de Portugal para visitar, mas eu sei que os salários são ruins, eu sei que eu não é um país que eu viveria. sim, Em tudo que a gente escolheu, eu engravidei, eu falei, a gente falou, então tem que ser na França. Para onde a gente vai na França? sim, Paris não tá rolando. Então foi tudo acontecendo e aí aconteceu Nice. E aí a gente veio embora. No pulo do gato a gente veio embora. sim. E agora falando da sua trajetória que você falou que você faz os roteiros, eu acho incrível até porque você fala várias línguas, então para você poder também fazer esses roteiros ajuda bastante, né? Poder falar É, outras línguas. Se é, você domina o inglês, o francês também, eu acredito que hoje em dia você já tá. sim. E você mora na Alemanha, como é que tá o seu alemão? Porque é Also, ich kann Deutsch, aber schon lange, dass ich kein Deutsch sprechen. tá melhor do que.
Eu consigo falar alemão ainda, mas faz tempo que eu não falo alemão, assim, né? Então, é claro que tá um pouco enferrujado, mas eu tento escutar música em alemão ainda para não esquecer muito, né? Sim. É, e eu falo 5 línguas. Eu falo português, Inglês? espanhol. Hum, Eu falo espanhol. Eu cheguei a fazer mochilão pela América do Sul e eu tinha espanhol na escola. Então, eu sempre tive uma boa base de espanhol. Ainda falo espanhol muito. Então, português, espanhol, inglês, que foi minha terceira língua, alemão e francês. E eu arranho no italiano. Assim, eu não falo italiano, mas eu finjo que eu falo, eles fingem que entendem, e a gente vai desenrolando aquele eles capisca. adoram, né, que o pessoal tenta falar, pelo menos, então tá todo Eles mundo. adoram, e é lindo, eu acho lindo isso. Italiano, é uma coisa maravilhosa a Itália. Itália Nostra, ela é maravilhosa demais. Sim, com certeza. Então, mas isso me ajuda muito, assim, no lado profissional, porque, por exemplo, para uma pessoa no Brasil que está planejando a própria viagem, se você fala a língua do país para onde você está indo, você consegue ter muito mais informação do que se você não fala. Sim. Informação de onde comer ser bom mesmo, de coisas locais para fazer, para ver. É, teve um problema num hotel, teve um problema não sei o quê. Não vai achando que eles sempre falam inglês bem. E às vezes você mesmo não fala inglês bem. Uhum. Então, assim, nisso tudo eu acabo conseguindo muita coisa. Eu já consegui para clientes meus, clientes high class que eu tenho, né? Alguns. E beach clubs que são de difícil acesso, Sim. já Eu vi que consegui. você foi para um esses dias, eu achei lindo. Eu fui numa Mocó, eu clínice. acho que lá não foi. Isso. É, mas eu já consegui para alguns clientes meus, beach club de difícil acesso que não tinha no site, não tinha como reservar mais, mas eu consegui mandar e-mail, liguei com o gerente, falei, pelo amor de Deus, meu cliente maravilhoso. E Sim. aí eu consegui cadeira para ele. Consegui já também em beach club, não só em Capri, já consegui em Mykonos também, que tive um problema com uma cliente minha. Tive problema com transfer. Nossa, como que eu tive problema com transfer na Grécia já, porque é complicado a Grécia. E aí eles sempre falam inglês, quem trabalha com turismo, e aí eu consigo resolver, eu ligo aqui, ligo ali, falo inglês, resolvo, dá tudo certo no final. Sim. Mas falar várias línguas me traz isso, me traz essa facilidade de comunicação no trabalho, porque eu trabalho com vários países, né? Então é importante você conseguir se comunicar com esses países para ter a informação, passar e resolver os problemas. E ter mais opções de coisas para fazer de passeio de tudo para os seus clientes também. E te abre muitas portas, né, para você trazer mais clientes, porque você domina 5 línguas, então você consegue mais coisas e conhece, você viaja bastante, isso é bem legal também. Eu acho que o que traz mais confiança em mim, dos meus clientes, é a questão de eu viajar muito. De Sim. eu já ter viajado. Quando você olha meu Instagram, você vê que eu já viajei muito e que eu viajo muito ainda, não paro quieta. Então, eu acho que isso traz nele a sensação de eu estou montando a minha viagem com alguém que conhece. E não Uhum. alguém que está aqui no Brasil, num escritório, mandando eu ir em tal lugar. E essa pessoa talvez nunca nem saiu do Brasil. Sim. Não, eu tô fazendo com uma pessoa que já foi e já fez e conhece, e tá me falando que isso é legal e que isso não é legal, e que eu tava enganado nisso e que me deu uma outra opção que eu nunca nem imaginei que existia. Sim. E uma coisa bem interessante que você falou foi sobre a Itália. Eu acho que era Nápoles, Nápoles, não. ou de não ficar. Não é lá que não. Falar, tenta não ficar. Lembra? É. Foi um post que você fez assim, mas eu O achei. engraçado eu fiz esse post, esse Reels, I think, eu acho, sobre Nápoles, e muita gente me vem falar sobre esse Reels, que eu acho que ele meio que bombou, muita gente assistiu, e realmente é uma cidade que eu detestei. Eu Detestei. nunca fui Não pra lá. vá. Eu falei, não. Aí você fala umas outras cidades perto, assim, eu falei, acho que eu prefiro ir pra É, assim, é muito difícil não passar por Nápoles. Essa que é a verdade. Quando saindo para a Costa Amalfitana, é impossível não passar por Nápoles, Uhum. porque Nápoles é o aeroporto, é o único aeroporto que tem ali na Costa Amalfitana. Nápoles não é a Costa Amalfitana, mas é o único, ele é encostado, né? É uma cidade Uhum. grande encostada. Então, assim, é o único aeroporto que tem e é a grande estação de trem que tem. Ah, tá. Então, é impossível não passar por Nápoles. Mas o que eu falo para meus clientes é: não fiquem em Nápoles. A não ser exceção de clientes que estão com um budget, um orçamento um pouco baixo
e querem conhecer de qualquer forma a Costa Amalfitana, aí eu falo, ok, fique em Nápoles, porém vamos analisar bem que hotel a gente está pegando e aonde a gente está pegando. Porque tem região que você não chega nem perto em Nápoles, e tem região que, claro, você pode ir, pode ficar, não vai ser bonito, não vai ser prazeroso, mas você pode ir, pode ficar, não vai ser tão perigoso. Sim. Mas eu sempre recomendo ficar em Sorrento, que daí tem trem de Nápoles para Sorrento. Depois as outras cidades não tem mais trem, só ônibus. Mas Sorrento é uma ótima base. Vai ser um pouco mais caro do que Nápoles, obviamente, porque você já está ali na Costa Amalfitana. Mas é uma ótima base para você ficar e conhecer tudo. Alugar scooter ou carro e visitar tudo, pegar o ferry, ir para Capri. Então, assim, é uma ótima opção Sorrento e não Nápoles. Sim, sim. Ah, eu acho isso incrível. Normalmente, quando você passa por essa experiência, que você acaba descobrindo, né? Por isso que eu Menina, acho. eu tava grávida de 6 meses, foi péssimo, tava um calor. Mas olha, eu reclamo do calor da Suíça, mas eu acho que lá é pior, não é? Do que É aqui. pior, é pior. Nossa, é um calor que você fala, eu vou embora. Aí eles te dão um gelato, você fala, tá bom, eu fico mais um pouquinho. Aí vem uma pizza e fala assim, vocês estão, né? Mas, Tá difícil. Mas é engraçado porque eu já tive clientes que quiseram ficar vários dias em Nápoles porque tinham essa ideia de, é a terra da pizza e tudo mais, a pizza surgiu de lá e tal. E eu falo, gente, não é. Aí eu já precisei enviar vídeo, porque eu fiz vídeo. Claro, eu fiz porque eu fiquei indignada, eu fiz vídeo. E aí esse cliente falou assim: "Ah, misericórdia, eu não sabia que era assim, não." Eu falei, pois é, tô falando pra você não ir. é, Não é. Eu fiquei em hotel 4 estrelas. uhum. A hora que eu cheguei na frente do hotel, eu falei, marido, você tá brincando? Não, é uma pegadinha. Que a frente de um hotel 4 estrelas é isso aqui. Ele, amor, também não imaginava. Vamos entrar e vamos ver o que que dá. Péssimo. Era 2 estrelas no máximo, assim, e caro. Pelo que falava que ia ser 4 estrelas. Eles mentem nas estrelas? Como é? Eu acho que sim. Não sei o que acontece com o Nápoles, mas assim, não acredite, não vá. Vai pra Sorrento direto. Mas assim, eu entendo por que o hotel falava que era 4 estrelas, porque o quarto era muito bacana mesmo. Tinha um café da manhã ok. Café da manhã na Itália nunca é muito bom. Eles não são assim de café da manhã. É mesmo hotel 5 estrelas, tá? Café da manhã não é uma coisa que eu aconselho pegar na Itália, em hotel. Mas o hotel era ok, sim. Mas a localização eu acho que é o que fazia ser 4 estrelas, porque aparentemente era uma boa localização. E hoje eu vejo, eu sei que era uma boa localização. É que a Uhum, cidade é péssima, mas para a cidade era uma boa localização. uhum, Mas Nápoles foi péssimo. Eu não vi a hora de ir embora. sim. É. Acho que de todos os lugares da Itália lá eu não tenho tanta vontade de conhecer, mas isso era até antes, vendo documentários de lá, assim, sabe? Uhum. Uma pizzaria, né, que aparentemente nasceu lá a pizza. Eu falei, interessante ver, mas não é É. uma coisa que eu falei, Tem, eu acho acho que que- tem muita gente que se encanta pra ir por causa do filme Comer, Amar e Rezar. Olha, pra falar a verdade, eu acho que eu cheguei a comprar o livro, eu li 2 capítulos, eu fiquei entediada. Aí eu fui assistir o filme, eu acho que eu assisti 2 minutos, eu falei, não, chega Não aqui. era pra você. Eu não sei porquê, pra mim não foi esse filme. Não. Mas todo mundo É. fala de mudar Eu a vida. assisti há muito tempo atrás, eu acho que foi ok, mas eu não acho que mostra a Itália de verdade. O filme nunca mostra de verdade o país, né? Sim, Mas romantiza e glamoriza muito. é isso que eu ia falar. Ou ele romantiza muito, ou não mostra direito, né? Exatamente isso. Paris, todo mundo fala que a vida que ela vive, tipo, não tem como ser com o salário dela, né? Impossível. Nossa, aquele Emily in Paris, então misericórdia, eu quero morrer com aquilo. Não, era isso que eu falei. Desculpa. Tipo, a gente tá falando. Nossa, é péssimo, é péssimo. Eu assisto e acho interessantezinho, porque assim, eu deixo ali passando e vou fazendo minha É vida. entretenimento, deixa, mas É entretenimento, mas Mas eu nada, assisti, nada é verdade. Zero, zero verdades. eu assisti a primeira temporada e falei, interessantinho, mas eu não tive vontade de assistir a segunda, acho que tá na terceira também, A que eu vi. primeira foi a pior em questão de mentiras. Ah, Foi eu. a, foi a que mais mentiu sobre a realidade de viver em Paris. A que mais mentiu sobre o que é o francês e o que é a realidade de viver em Paris. A segunda, acho que teve tanto francês falando mal no TikTok de que eles estavam mentindo, que não era aquilo, que aquilo estava falando, na verdade, mal dos franceses, não era daquele jeito. Que a segunda temporada, a gente percebeu que eles fizeram um pouco mais de atenção no que eles falavam, sabe?
Eu lembro da carne que ela não gostou, que não estava bem passada, mas eu falei porque não pediu bem passada. Se você vai quando você vai pedir uma carne, eu não Eles como. perguntam. Vocês perguntam, você fala. Na Austrália, quando eu comia carne vermelha, eles perguntam como você quer. Você sempre tem que explicar, em qualquer lugar do mundo tem que explicar. É. E eu lembro que ela também falava. Não, mas o pior era o apartamento dela, né? Ai, todo mundo queria ter, mas ninguém consegue pagar. Nunca que aquele apartamento era um chambro. Primeiro que não era um chambro do Boni. O chambro do Boni, que ela fala que esse é o apartamento dela, um chambro do Boni é um apartamento da empregada antigamente. Então era assim, minúsculo, mal cabia uma cama. E existe muitos em Paris, mas assim, são apartamentos podres, que não devia nem existir. Sim, sim. E que você vai pagar 200, 300, 400 euros. Muitos estudantes fazem isso, mas esses apartamentos estão começando a se tornar até ilegais na França, porque você está sobrevivendo. Tem rato, geralmente, é péssimo. É o apartamento podre do prédio, que é onde a empregada vivia. Nossa! Aí você acha mesmo que aquele apartamento que ela mora é o Chambre do Boni? Jamais! Ela tá morando no quarto Mais bonito que o meu aqui da Suíça. com vista ao apartamento dela, misericórdia. Olha, teve uma cena, eu não lembro se foi a última cena, que ela escutava barulho do vizinho. E isso eu não passo aqui tanto na Suíça, porque eu moro no último andar, mas Uhum. tem que explicar, né, que tem uma diferença cultural. Que no Brasil você fala, nossa, eu moro no último andar, todo mundo fala, nossa, você tem muito dinheiro. Aqui na É. Europa não é assim, porque é o apartamento mais quente ou mais frio e ninguém quer morar, por isso que é mais barato. Só pra É. explicar por que eu Ou moro. é o último, ou é o primeiro, que é onde todo mundo passa na rua e vê a sua casa. Então assim, quando alguém falar que mora no último andar na Europa, não é porque tem. Não é o melhor. Não, Então é é o verdade. meu. É. Mas. Isso que eu ia falar, me perdi. Não, você está falando do Emily em Paris, do apartamento. Não, mas o apartamento dela Não, parecia é assim. incrível. O meu é muito mais pobrinho do que o dela. Eu E a, falar que eu moro no último andar e tipo. e a região que ela mora, misericórdia, Montmartre, nunca que você vai. O salário dela não pagaria aquilo ali, nem Bom. em 5 vidas. Mas olha, uma coisa que eu achei engraçado, mas que eu adoro ver apartamento para vender. Não sei se você faz isso, mas eu adoro ver aqueles reels de pessoas mostrando apartamento. Aí eu tava vendo um que dava de frente pra Torre Eiffel e tava só. Tava 3 milhões, assim. Eu falei, nossa, só? Não consigo. Eu falei, nossa, eu jurava que era mais caro, mas só. É. Mas estando lá e vendo como as pessoas podem ver dentro do seu apartamento e como tinha tanto prédio e não batia tanto, eu falei, meu, não vale a pena pagar esse valor de apartamento. É, é. Ah, É que lembrei. você tem. Do barulho foi bem parecido com o que a gente passou em Portugal. Eu não sei em outros, aqui na Suíça a gente não, na Irlanda a gente não passou isso porque a gente morou num prédio novo, assim, sabe? A gente conseguiu pegar um estúdio na época, Uhum. um prédio novíssimo, então não tinha barulho. Mas a gente passou bastante isso em Portugal, de escutar os vizinhos. Aqui a gente não escuta tanto, porque a gente é no último andar, né? A gente escuta de vez em quando eles estão na varanda, tudo. É, Mas mas eu acho que a Suíça tem um isolamento muito bom de barulho também, eu lembro disso. ah, A Suíça, os prédios e as janelas têm um isolamento de barulho maravilhoso. Tanto que eu odeio quando meus amigos vêm me visitar da Suíça e ficam, ai, tem que colocar negocinho no ouvido, tem muito barulho, mas é porque eles estão acostumados a zero barulho. é, Zero barulho. Então, essa é a diferença. Mas na França, você escuta tudo do seu vizinho. Já passei vários apuros por causa disso. é. Apuros íntimos. Ai, meu Deus! Já, é complicado, você escuta tudo. É Ah, claro que dependendo do prédio, se for um prédio um pouquinho mais novo, talvez você vai escutar menos, mas você escuta mesmo assim tudo, tudo. então, aí eu tô pensando, pagar só, né, 3 milhões no apartamento. Mas eu falei, você vai escutar aí no vizinho de cima ou do lado. É É. horrível isso. Mas eu acho que em Paris o que você tem que ver não é a localização e o tamanho do apartamento. Você tem que ver assim, 3 milhões. Quantos metros quadrados tem esse apartamento? Ah, parece ser pequenininho. Por Era um 3 milhões, em frente à Torre Eiffel, tô te falando que deve ser um estúdio. Um Mas eu não É, lembro pensando, nossa, só? Eu falei, meu, só, eu não tenho esse dinheiro. não, mas 3 milhões é possível, sim, que tinha um apartamento de 3 milhões na frente da Torre Eiffel, mas vai ser, assim, um estúdio de 20 metros quadrados. É caro lá, né?
Porque eu sei que eu já morei num estúdio, não era de frente pra Torre Eiffel, mas eu já morei num estúdio perto da Torre Eiffel, porque eu morava no 15 e a Torre é no 7. São duas zonas perto. Uhum. E esse apartamento, esse estúdio, ele tinha 24 metros quadrados e a gente pagava 1.200 euros por mês. Nossa, caro. Mas é que É, pela localização, né? é a localização. É a localização. E a gente era só nós dois, jovem, a gente tava nem aí, né? Tinha a nossa cama, nosso guarda-roupa, tinha uma banheira na parte, no banheiro. O banheiro era separado, então isso tudo fez a gente falar, ok, é um estúdio, mas não é um estúdio porcaria também. Sim. Mas olha, eu acho que você falando assim, e eu vendo a minha história também, eu acho que chega uma parte da sua vida como imigrante ou estudante, o que seja que você esteja morando fora do país, que quando você, a não ser que você tenha filho, que muda muita coisa, né? Mas você fala assim, a gente paga pela localização, por ter esse benefício, né, de ser mais fácil, né? Eu lembro que Uhum. quando a gente pegou um apartamento que era muito bem localizado, bem no centro, assim, de Brisbane mesmo, e era um apartamento bom, e a gente pagou um pouco mais caro, estava até acima do que a gente podia pagar, a gente ficou um ano lá, mas a gente sempre fala assim, nossa, foi o melhor ano que a gente teve na Austrália. É, é a facilidade, você paga pela facilidade, porque no final, se a gente fosse morar no subúrbio de Paris, cada vez que a gente for para Paris, você vai pagar Uber, você vai pagar, porque com carrinho no metrô não dá. Aí É, você. Paris não dá. não, eu tava com a neném, e o Paulo pegava embaixo, e eu não conseguiria ter filho aqui, eu não, eu me dei louca. Eu Ó, cheguei a um ponto que mesmo morando no centro, eu só pegava Uber ou ônibus, quando tinha ônibus para onde eu queria ir, ou Uber, porque não dá para pegar metrô com criança em Paris, é impossível, impossível. mas só pra explicar quem nunca foi, tipo, não tem rampa, não tem É. elevador, e umas estações é horrível. E a gente não tá Uhum. falando são quatro né, degrauzinhos assim, você já chegou no lugar. Não, a gente tá falando, tipo, de subir, De subir. muita escada. Não tem. É muito difícil você achar elevador e escada rolante. E Sim. rampa esquece. Nossa, eu nem vi escada rolante lá, eu acho. Não. Tem, mas depende muito da estação. Você nunca Eu sabe realmente qual que vai ter. perto daquele aquele prédio que parece um livro aberto, assim. Não. Lá em Paris, são três prédios assim que parecem um livro aberto. Aonde? Não sei, eu sei que tem. Meu marido, pega isso aqui, vamos lá, sobe, chegamos. Eu posso ver. Vou lembrar, mas não conheço, não. Ai, eu vou Vou ter procurar. que pesquisar agora, porque eu não conheço. Por isso que eu É, conheço. deixa eu ver. Paris Building Book Open. Ah, não sei. Tá, deu um monte de foto de livro. Acho que eu errei aqui o nome. Depois eu vou olhar e eu vou achar. Eu vou te Eu falar. acho o endereço e te mando, mas era um lugar bem novo, para falar a verdade. Porque você tá acostumado com tanta coisa mais antiga, o estreito, eu acho que lá parecia ser tudo bem novo, assim, sabe? Lá Você não devia estar muito no centro da cidade, então você devia estar mais afastada. eu sei que a gente chegou, a gente teve que pegar acho que umas 4 estações para chegar na Torre Eiffel. Então você estava um pouquinho mais afastada, porque no centro, assim, não no centro, né, mas no círculo que eu faço, assim, de centro, ao redor que vai da Torre Eiffel até mais ou menos lá, até mais ou menos a Notre Dame. Hum. Eu meio que faço um círculo nessa área dos dois lados do Rio Sena e eu chamo isso de centro. Nessa parte você não vai ter prédio novo. Não, lá era tudo muito novo, apartamento que eu falava, nossa, eu moraria aqui fácil, mas também Estava mais afastado, um pouquinho. Não acho que estava talvez fora da cidade, mas um pouquinho mais afastado. e eu não tô lembrando, tô tentando lembrar o nome do lugar, mas eu não vou Eu lembrar. vou, eu vou achar, não se preocupe. Mas lá tudo era muito novo e a estação era antiga, mas tinha pelo menos elevador para poder subir. Porque era Então, afastado da cidade. O problema é, de Paris, até mesmo, tem muitos prédios que você paga caro e não tem elevador, porque os prédios são antigos e aí não tem espaço para colocarem um elevador. Esse é o problema. Não tem. Você olha a estrutura do prédio, não tem onde colocar um elevador, porque são prédios antigos, muito antigos, onde elevador nem existia ainda. Então, ou eles teriam que destruir muito o prédio, aí isso é impossível, porque o governo nem autorizaria,
ou, enfim, não, mesmo destruindo, destruiria tudo que é de bonito no prédio, né? Então, você mora às vezes no sexto andar, paga aí 2.000 euros e não tem elevador. É, é. E é complicado, muito comum em Paris. Ou Portugal também, que você tem um elevador bem pequenininho. Aqui o elevador é minúsculo, mas esse prédio aqui acho que tem uns 30 anos, pelo menos. Eu acho que ele é mais Hum, novinho. Mas o elevador hum. é bem pequenininho aqui. Isso acontece em Paris também, até mesmo hotel, muitas vezes você entra no elevador e fala, meu Deus, mas não cabe nem eu aqui. É, Mas é é. porque são lugares onde tem prédios antigos e aí não tem como. E aí acontece a mesma coisa com estações. Às vezes eles não têm muito espaço de onde colocar um elevador ou uma escada rolante. E porque também o governo não investe o dinheiro, porque, enfim, todo governo tem uma parte vagabunda, né? É, Uma é. parte Mas safado. uma coisa que eu acho incrível que fizeram para as Olimpíadas foi aquela parte do subsolo para água quando chove e no Rio Sena, né? Mas que já tava dando problema já também. Não, mas o que eu achei incrível é que eu pensei, tem uma cidade super pesada em cima e fizeram isso, eu fico pensando, falo, nossa, engenharia é incrível, né? É incrível. Mas eu acho que hoje em dia no mundo, ainda mais na Europa, você tem muita coisa de engenharia muito bacana. O problema é que mesmo na Europa, os governos não estão a fim de pagar. Hum, Mesmo na Europa, eu acho que a Suíça varia um pouco, porque a Suíça ela gosta de ser o país tecnológico e o país que ostenta. Eles sabem que eles são ricos e eles querem mostrar para o mundo que eles são ricos, não da forma que o brasileiro vê riqueza, é isso que eu ia falar. da É, forma que eles veem riqueza. Que o é, suíço o europeu vê riqueza de uma forma diferente do brasileiro. sim, Mas a forma que o europeu vê riqueza, a Suíça ela ostenta. é. Eu tava falando com uma interior design, uma design de interiores há um tempo atrás, e eu falei que eu vi um vídeo na internet que eu achei bem incrível, né? Que era o que é ostentar ser rico no Brasil e o que é ser rico na Noruega. E Hum. lá no Brasil tinha chandelier, tinha tudo vidro, vidro não, espelho na casa inteira, um monte de coisa para cima e para baixo, armarinho, nananã. E na casa da Suíça era tudo feito de madeira, minimalista, é totalmente diferente. Mas você fala assim: a gente sabe, morando na Europa, que a gente não tem dinheiro para pagar uma casa totalmente de madeira natural. Não. Não, Ai, a gente é aqui. e eu conheci já uma casa de um alemão, que era da família do meu ex-marido. Eles tinham um pedaço de terra na Floresta Negra. E por ano eles tinham direito, porque a Floresta Negra é super protegida e tal, né? Uhum. Mas por ano eles tinham direito a tirar uma quantidade de madeira. E aí era dele, né? Ele tinha a herança desses pedaços de terra e todo ano ele tirava a quantidade. Levou 15 anos para ele montar a casa dele completamente de madeira da Floresta Negra. Mas Horrível. quando eu te falo completamente, estou falando assim, Tudo. a madeira inteira. A Ai, parede eram os troncos inteiros. Não era assim que ele cortou o tronco, não. Eram os troncos inteiros, o chão, a parede. Incrível, incrível, ai, incrível. eu Eu acho. entrei na casa, eu falei, parece. Eu falei assim, eu acho que eu tô sentindo que eu tô entrando na casa sei lá, de um conto de fadas da Disney. Adoro. E ele trabalhava com isso de madeira, então ele mesmo construiu a casa dele. Não sei se você tem como visitar essa pessoa, mas acho que você deveria ir lá fazer um reel de Só pra marmota mostrar. tudo. Ai, eu queria ver. Ai, não, mulher, daí eu teria que falar com o ex. Não, deixa pra lá. Não, e em alemão tem que ir lá, tem que. Ai, mas que Não, incrível. mas é incrível, é lindo. A Floresta Negra é uma parte da Alemanha que eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu acho que para mim a parte mais bonita da Alemanha é a Floresta Negra, a região ali do sul. Sul e a Bavária, né? Ah, eu não conheço a Alemanha. Eu vou para a Alemanha porque vai ter a corrida, a maratona, e o Paulo vai correr. A gente vai para A de Berlim, Berlim, de eu tenho setembro. uma cliente minha que vai. Ai, que legal, eu vou estar lá. A gente vai Olha, pra lá e depois a gente vai para Chicago em outubro. olha que bacana. Se você quiser que eu te monte o itinerário para Berlim, aí é só falar. Te falo para onde ir. 2 dias só. Ele vai correr, a gente volta. Ela vai correr e volta. Volta correndo já. A sua amiga cabeleireira, Ludmilla, o nome dela? Ludmilla. Ela falou assim: vai Ludmilla. para Paris, né, porque o Paulo vai correr. Eu falei: nossa, a gente vai chegar no dia 4 horas e vai no dia seguinte às 11 da manhã. Já voltar, olha, faz só pra corrida mesmo. É, Mas Berlim é muito bacana. Muito bacana. Você sim. gosta de história, assim, Berlim é muito bacana. A gente tá pensando ano que vem fazer as coisas mais com calma, né, para conhecer outros lugares, porque agora é só para ir para
porque tá meio caro para ficar viajando, né? É, tá meio caro agora, tá mesmo. E com Aqui criança, então? a gente foi pro Japão no começo do ano. Mas Ah, ele é chamado para fazer essas corridas. Ele fala assim: ah, não tem como falar não, que depois é muito difícil para conseguir de novo. Então a é, gente está apertando tudo esse ano pra e fazer as corridas, é. foi para Chamonix também na França, que não é barato. Oh, não. E a de Chicago, se eu não me engano, ela é bem difícil você conseguir vaga pra correr. Então, aí a E gente a está das Olimpíadas foi bem difícil conseguir também. então a gente está apertando tudo esse ano, tá ficando o mínimo cada vez e depois volta com calma, né? É, realizando sonhos, depois faz outros sonhos, outras viagens. Esse ano é só para correr e terminar o livro. Eu depois que tive meu filho, comecei a viajar bem menos. Agora que eu e meu marido devagar, a gente está começando de novo, mas assim, os gastos de ter um filho pequeno, e aí eu parei de trabalhar para investir no meu projeto. A gente se mudou de cidade, a gente entrou no apartamento sem nada, a gente não tinha uma colher. A gente tinha a criança e um sonho. É, mas é assim que começa. Então, assim, a gente chegou, a gente já, antes de chegar, a gente já fez compras de várias coisas online para já chegar aqui com pelo menos cama, geladeira. Enfim, a gente chegou, comprou tudo do zero, do zero, do zero. Então, assim, foi um ano com criança pequena, com mudança, com muitos gastos, que a gente teve que dar aquela enxugada de, ok, a gente vai parar de viajar um pouco porque não tá dando, não tá sobrando para isso. E aí, agora que tudo estabilizou, foi um ano, né? Acho que todas as mudanças levam um ano para dar aquela É, acalmada, né? sim. Assentada no E terreno. você mudou para ir. O seu filhinho tinha quanto tempo? Ele tinha 10 meses. 10 meses. E como foi a adaptação? Porque você tinha família, né, em Paris, né, para te ajudar um pouco ou não? Não, a gente tem a família do meu marido em Paris, mas eles não ajudavam, não. Assim, não porque eles não queriam, mas porque o sobrinho do meu marido, ele é autista e Hum, de pai solteiro. uh, Então meus sogros ajudam muito ele, muito, assim, porque sim, precisa, né? Porque ele é pai solteiro, tem que trabalhar e tudo mais. E eles não moravam no centro de Paris, eles moravam um pouco mais afastados. Então, para eles virem para nosso apartamento ajudar a gente em alguma coisa, já levava assim 1 hora de carro. é. Se não tiver trânsito. Hum, E o meu sogro, para ajudar, né? Meu sogro tem câncer, então ele é um pouco debilitado. Então, sim, assim, a vida deles já é pesada, vamos falar assim, sabe? É uma vida pesada já para ajudar com o menino com autismo, o câncer, tudo. Então, eles são cansados. Então, a sim, gente não incomodava. Eles sempre ajudaram a gente no que puderam. É, assim, de vez em quando vieram para cuidar, para a gente poder sair um pouquinho. Aconteceu umas 2 vezes. Tentavam sempre estar vindo visitar. Tentavam estar sempre vindo visitar. Ela sempre, com minha sogra, sempre comprava roupinha e depois enviava no correio pra gente, que ela, né, queria dar, vó, né, quer dar presente. sim, Então eles são uns amores, eu amo eles assim de coração, mas eles não tinham como ajudar a gente mais do que eles já faziam. E a gente nunca cobrou porque a gente entendia também, né? sim, com certeza. E aí então a gente não podia falar que a gente tinha uma rede de apoio em Paris, a gente não tinha, era eu e meu marido. E É, assim, e assim ia. Mas a gente tinha uma amiga, nossa melhor amiga, hum, Stephanie, ela teve. A gente estava grávida ao mesmo tempo. E sim, nós somos muito amigos. O marido dela é inglês e a gente estava grávida ao mesmo tempo. Então a gente acabou se ajudando muito uns aos outros, assim. Nós eram 2 casais que se ajudavam muito. sim. Então, de certa forma, tivemos uma rede de apoio, mas que também precisava de rede de apoio. Tava todo mundo, né? Todo mundo no mesmo barco, tentando não afundar os barcos. Sim, Pra fazer essas crianças sobreviverem, mas assim, a gente não podia contar com eles para cuidar do nosso filho, porque, né, eles também tinham a deles recém-nascida também. Então, para a gente se mudar não foi tão difícil nessa questão por causa disso, porque na questão de ter quem ajudar, não mudou em nada. sim, A gente precisava pagar babá quando quisesse sair de qualquer forma, ou enfim, sim. Mas você acha que ele sentiu alguma coisa nessa mudança? sentiu bastante. Meu marido, mesmo fala meu marido? Não, seu filho. Ah, meu filho? Ah, tá. Não. Marido também sentiu. Meu filho, eu acho que não, ele era muito novinho, sabe? Uhum, Ele tinha 10 meses. Eu acho que a mudança não, porque a gente já era a gente parou de viajar para longe. uhum. É que a gente, na Europa, a gente fala, parei de viajar, quer dizer, eu parei de ir de um país para o outro, mas a gente A ainda viagem, viajava bastante dentro da França. A gente foi para um camping com os amigos,
eu não vou lembrar agora, mas dentro da França a gente ainda passeava bastante, né? Que não era bem mais barato. É bem mais barato que, né, ir de um país para o outro. Mas eu cheguei pro Brasil também com meu menino, mas eu acho que ele não sentiu tanto porque ele já estava acostumado com dormir em outras camas, com Uhum. estar na rua, com passear, sabe? E era uma coisa que ele já estava acostumado. Então a Sim. gente se mudou para apartamento, eu acho que ele não sentiu muito na primeira semana, depois ele percebeu que a gente mudou, Uhum. sabe? Que a vida mudou. Mas ele é tão apaixonado por praia, por estar na rua, que acho que para ele foi uma mudança boa. Sim. Que em Paris não tinha essa vida que tinha aqui, de a gente estar todo dia na praia, todo dia no parque daqui do lado, que tem floresta, que tem um monte de criança. E em Paris é muito mais solitário para uma criança. É cidade Uhum. grande, né? Sim. Gigante, né? Então, para ele, essa diferença foi grande e ele entrou na creche. Eu acho que essa foi a real diferença que fez para o meu menino. Não foi exatamente a mudança de casa, de cidade, acho que foi a creche, começar a creche, que daí foi um impacto de tem essa coisa nova acontecendo na minha vida. Uhum. Sim, sim. Mas E que o... ele amou. Ai, que bom. De primeira, assim, ele já De gostou? primeira. No primeiro dia ele chorou quando eu peguei ele para ir embora. No primeiro dia. Que ele ficou 1 hora só. Não queria soltar o brinquedo. Olha, foi Sim. criança que nasceu para estar na rua. Para estar na Sim. rua. E todo dia a gente chegava, até hoje, chega na creche, a hora que eu aperto a campainha, ele sorri e começa a se debater. De feliz que tá chegando na creche. Que legal. Ai, que bom, né? Que Então gosta. foi uma mudança, foi um impacto, claro, a gente sentiu algumas noites mal dormidas, porque, né, a estimulação que muda na criança, tudo aquilo novo acontecendo, né, aqueles rostos novos, coisas novas. Então, o impacto à noite a gente sentiu muito, mas também foi um impacto bom, que também ele gostou, que foi bom Criança para é ele. rotina também, né? E criança gosta de rotina, então foi acalmando com o tempo. A rotina mudou, realmente, Sim. Então, mas foi bom, ele gostou, ele tá adaptado, ele adora a praia. E o seu marido também foi assim ou foi diferente? Também adora praia, também impactou, noites mal dormidas. Não, mas é engraçado falar isso, porque a gente fala muito, nós somos brasileiros, então a gente fala da imigração brasileira para outros países, né? Mas eu senti muito, eu me vi no meu marido nessa imigração que ele fez de uma cidade para outra. Foi o É o primeiro país dele. mudança dele? Primeira mudança dele. Hum. É o país dele, é Sim, a língua dele, facilita. Porém, não conhecia ninguém aqui. Ele não conhece ninguém aqui. E sim, ele trabalha de casa, home office. Então, ele não tem como encontrar outras pessoas. Ele só vê eu e meu filho o dia inteiro, todos os dias. sim. Então, é uma imigração também. E foi doloroso para ele no começo, mesmo que é algo que ele queria muito, como todos nós, quando migramos. A gente quer, mas chega uma hora que a gente começa a sentir uma dorzinha assim, do eu tô fazendo a coisa certa. Sim. É Aquele isso momento aqui que eu queria? tá certo, ou deveria ter ficado, ou voltado, né? E é engraçado eu ver isso nele hoje, e eu passei por isso tantas vezes, porque foram tantos países que eu mudei, me adaptei, nanani, nananá, e você tem o período, as fasezinhas que passa, né? E eu vendo nisso nele, eu falo, nossa, que interessante. Me vendo na outra pessoa, assim, é isso que eu senti, é isso que eu passei, eu te entendo. Sim, sim. É E engraçado que você falou isso porque eu já escutei de outras pessoas que o marido, por exemplo, teve uma mulher que ela é bem legal, ela mora na Austrália, hoje em dia é uma brasileira, mas ela conheceu o marido dela na Irlanda e eles mudaram para a Austrália. E ele foi assim, de primeira ele falou, não, quero voltar. Ele teve esse choque, né? Tipo, ele falou, aqui é caro, não tem família, a choque cultural. é diferente, né? Até, provavelmente até para o seu marido, né? Fala, nossa, tem praia toda hora e tá calor, o que que tá acontecendo? Cadê o dia nublado de. É, né? é. Desculpa, de Paris. São choques culturais, mas ele sentiu exatamente isso também, assim, de Paris não faz esse calor que faz aqui todo dia, até o inverno aqui é mais ameno do Sim, que, do que Paris. Mas acho que isso foi um ponto positivo para ele, porque o marido adora praia, mas eu acho que foi mais a questão que todos nós passamos, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém. sim, sim, Isso foi o que impactou ele muito, porque Paris, querendo ou não, ele nasceu e cresceu lá, então ele conhece todo mundo, é a cidade dele. E sim, aqui foi um impacto muito grande, que ele agora está melhorando, está se acalmando, está buscando fazer amizades,
mas foi bem difícil para ele por um período de tempo, assim. Sim, sim. Aí você conseguiu incentivar. O que que você fez para ajudá-lo nesse processo? Viajar, botei ele para viajar. Falei, vamos viajar, pelo amor de Deus, vamos para Paris para as Olimpíadas, vamos agora não sei para onde, vamos não sei para onde. A gente foi para Cinque Terre na Itália. Aí eu tô animando ele para ir para Paris visitar os amigos dele, porque, né, ter a socialização. Ele vai para Lisboa com alguns amigos também. Oh, ai, que É, delícia. que são os amigos que eles vão fazer se encontrar em Lisboa. Então, assim, estou incentivando ele a ir, vai, faz, porque ficar só em casa o dia inteiro, todo dia, só esposa e filho, sem nenhum outro adulto que não seja do seu âmbito familiar para conversar, faz mal para o psicológico da pessoa. A Sim, gente precisa, né, ter sim, além da casa. sim, com certeza. E para ele isso, o início não tá rolando muito ainda. Ele achou um futebol por aí, que já é legal. Meu marido gosta muito de esporte, então isso ajuda um pouco a, né, a sair de casa pelo menos, né? Uhum. Mas ele vai, daqui uns dias, ele vai para Paris, ele vai segurar a tocha olímpica das Paralimpíadas, ele vai lá buscar no túnel entre. Ai, que legal. A Coca-Cola deu para ele esse presente para ele segurar. Ele vai atravessar com ela. Ele vai encontrar alguém no túnel que cruza Londres e França. O túnel submarino. Você não vai ver isso? Não, não pode. Não pode. Ai, não pode É alguém. só quem vai estar realmente. Porque esse túnel ele é super protegido, assim, Sim, né? Então só pode realmente ir quem vai estar fazendo parte dessa organização. Aí eu poderia, talvez, ir na cidade onde ele vai vir com a tocha, né? sim. Mas por a gente, organização do trabalho, creche, tudo não iria dar muito certo. E ele falou, amor, também eu só vou. Vai ser legal para as fotos e tal, mas, né? Incrível. A gente tá muito feliz, muito bacana para ele. E aí ele vai lá fazer isso final de semana que vem já. Sim, porque já acabou. Pô, eu lembro que o marido Vai começar. uma das últimas Vai coisas que ele Exato, vai começar as Paralimpíadas. Ele vai lá buscar a tocha, e não, aí daqui a mais um final de semana, mais uns dias depois, ele vai ter que voltar para Paris, que ele vai conhecer um jogador da NBA, que a Coca-Cola deu isso para ele também. meu É. Deus, quero trabalhar na Coca-Cola também. Mas é porque Bom, meu marido, ele é digital manager. ah, a parte Então, sim. então ele cuida de todos esses projetos, Olimpíadas, Paralimpíadas, Halloween, não sei o que lá, tudo que tem é ele que está cuidando. Que legal. Então ele acaba conseguindo umas coisas legais assim. Ai, que legais, incrível. Mas ele trabalha muito. Misericórdia, esse homem trabalha às vezes até 2, 3 da manhã. Eu imagino. Eu Todo imagino. seu bônus tem seu ônus, né? É. Não, mas eu imagino que ele deve trabalhar bastante, ainda mais para Coca-Cola. Mas ele é para a É. Coca-Cola europeia? Eu não sei se tem diferença ou é. Não, tem diferença por causa das línguas, né? Ele Ah, trabalha para a Coca-Cola França, Bélgica e ele ajuda um pouco na da Espanha também. ah, legal. É. E aí ele fala inglês muito bem, ele fala inglês, a maioria das reuniões dele também é em inglês, porque mesmo que ele trabalhe para a Coca-Cola França, Bélgica, eles muitas vezes contratam pessoas de outros países pela questão do valor do Uhum, salário. Então eles acabam tendo muita reunião, muita coisa só em inglês. sim. Então ele conseguiria pedir uma transferência talvez para os Estados Unidos, ele já chegou a cogitar o Brasil. E só que trabalhar para zona de horário dos Estados Unidos, porém morando no Brasil. Ixi, travou. Reconectou. Voltou? Ah, ui, Oi. deu uma travada aqui. Eu não sei se foi a É. minha internet ou a sua. Enfim, voltou. E aí ele chegou a cogitar, uma época, a gente chegou a cogitar morar no Brasil, no Rio de Janeiro, por um tempo, e eles, claro, que ele poderia talvez trabalhar para a zona de horário, né? Uhum, Dos Estados Unidos morando no Brasil. Mas aí a gente acabou desistindo dessa ideia. Mas é bem legal o trabalho dele. Tenho sim. bastante orgulho do meu marido. Sim, sim, e tem que ter mesmo. Mas talvez vocês É, consigam até ir para a Austrália. Lá é bem legal. E a parte de Gold Coast, eu acho que você ia amar. Até um- é, é um sonho, é um sonho. Quem sabe um dia. Ele é aberto a se mudar, assim. Acho que agora, depois que fez uma vez, a segunda fica mais fácil. Mas depois de. Você também já mudou para quantos milhões de países, cidades, e vai e volta, vira fácil. Você sabe como é também. Se bem que eu senti uma diferença, né? Mudando sozinho e mudando com criança, né? Eu tenho um trabalhinho a mais.
Mas assim, né? Acho que tudo com planejamento dá para fazer. Talvez a criança, depois de uma certa idade, quando ele começa realmente a ter amigos naquele lugar, adolescência, né? Acho que Sim. daí fica um pouco mais complicado você mandar essa criança, adolescente, largar a vida dele toda para ir para outro país. Uhum. Mas eu acho que até certa idade não Tendo importa muito. aí, Eles querem estar com os pais. sim, com certeza. Sim. Perfeito. É. Obrigada. Você tem alguma. Esqueci o nome, como não tem aqui, não tem. Tem O alguma coisa quê? para falar para as pessoas que pensam um dia em morar fora, assim, você, alguma palavra de wisdom, eu não sei falar isso em português. Nossa, também esqueci como que fala wisdom em português. Ai, não lembro. Sabedoria. Uma palavra de sabedoria. Isso, para poder falar para as pessoas que pensam um dia, porque eu acredito, lembrando da minha, pensando assim, dá aquele frio na barriga de, nossa, vou conseguir emprego, vou conseguir uma casa, o que vai acontecer se eu não tiver dinheiro, se não fizer amigos, se eu não entender o que as pessoas estão falando, que é comum, ainda mais se você vai para um país gringo. Eu acho que o que eu diria é faça. Uhum. Faça. Porque eu acho que você viver no Brasil pensando, e se? O e se, ele acaba com a gente. O e É. se vai muita sessão de terapia. Ah, mas eu não juntei todo dia. Faça. É, Ah, mas eu não sei. Faça. Vá. Só vai. sim. Tem gente que vem sem nada, nada. Vem com a cara e com a coragem, vem pra visitar um amigo e dá certo. E tem gente que vem com tudo preparado, com dinheiro, e não dá nada certo. Sim, sim. Então, eu acho assim, faça. Para de ir se, ai, mas eu não sei, ai, mas. Só faz. Vai. Tenta, né? Não fala a língua. Aprende. Também não sabia andar, não aprendeu? Exatamente. Tem Sim. gente que conhece que tá aqui. Conheci uma brasileira na Suíça que estava já há 20 anos, não falava nada ainda de alemão suíço, nada. E ela era semi-analfabeta ainda em português. E Nossa, tá até hoje na Suíça ganhando muito dinheiro, fazendo a vida dela bem pra caramba, e é lá semi-analfabeta em português. que legal. Nossa, eu adoro Então, histórias assim. também adoro, e tem muita, sabe? Tem muita gente que vem, herdeiro, que vem filho de papai, que tem tudo na mão, que vem e não dá em porcaria nenhuma, não dá em nada. Não dá em nada. Então, se você não tentar, você nunca vai saber. Sim. Se você não tentar, você nunca vai saber, entendeu? Então, tente. Eu nunca vim com a intenção direta de morar. Eu vim, vou visitar ele. Aí eu voltei pro Brasil. Aí eu falei, não, agora eu vou pra ficar. Então, Gostou? mas gostei. Então, assim, eu acho que é o medo que impede a gente de viver. Tanto no Brasil quanto fora, sabe? É o medo do, ai, mas eu não sei mais nada. Vai e faz. Uhum. Surgiu um problema, você vai tentar resolver aquele problema. Vai surgir outro problema, você vai. Estando preparado, não, os problemas vão vir, você vai ter que superar. Então, venha e deixa os problemas virem e resolva. Que vai ter problema em qualquer lugar que você morar. Vai ser no Brasil, vai ter problema. Talvez não seja exatamente igual, mas vai ter problema. Então eu acho que o e se dói muito depois, sabe? E se eu tivesse feito, e se eu não tivesse, e se eu tivesse ido, e se eu tivesse. Mas você não teve coragem de tentar, vai viver no e se. Sim. E se quiser vir aqui conhecer para viajar, fala com você que você sabe os lugares. Exatamente. Se quiser fazer um test drive antes de morar. Não vá para Nápoles, mas tem mais um monte de lugar para ir. Exatamente, tem uma Europa inteira para visitar. Mas olha, eu também ajudo muitas pessoas que vêm me perguntando sobre o que eu acho de certos países para morar, para viver. Então, assim, também sou muito aberta para ajudar quem eu vejo que me manda mensagem com intenções reais, né? Sim. A pessoa não me manda mensagem, como que eu faço para arranjar emprego aí? Ai, gente, pelo amor de Deus, a gente tá cansado de receber esse tipo de mensagem, é muito complicado, não é assim. Não Sim. me mande essa mensagem, mas várias outras dúvidas eu posso ajudar sim. Sim. E aí eu vou deixar o seu Instagram aqui embaixo, tudo. Aí o pessoal pode Uhum, contactar. E pode boa sim. sorte, né? Espero que. Não sei se você ainda está trabalhando na creche, né? Estou Espero. trabalhando um pouquinho ainda. Então, espero que você consiga crescer bastante. Você fala 5 línguas, eu acho isso incrível. Vai abrir muitas milhões de portas para você. Amém. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui conversando com você e quem sabe até uma próxima. Sim, com certeza. Vamos ver ano que vem, quando eu conseguir viajar mais do que 24 horas para algum lugar.
É, tô pronta para te ajudar. Sim, perfeito, então. Obrigada. Uma boa tarde para você. Obrigada para você também, Flor. Tchau, tchau.